torcedor, brinco de ouro, a nossa capa, construímos com devoção, nossa família bugrina, tem raça e tradição. Avante, avante meu bugre, com fibra e destemor, a cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Bom dia a todos da TV Guarani. Estamos aqui na cidade de Amparo, no estádio José de Araújo Sintra. Mais uma vez, hoje, o Campeonato Paulista das categorias Sub-15 e Sub-17, onde a equipe do Guarani enfrentará a equipe do El Shaddai. Ambas as equipes presentes fazem parte do Grupo 6 do Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista, que no Grupo 6, que tem o Guarani como líder, com 12 pontos, em segundo o Amparo com 10, São Bernardo e El Shaddai com 9, Rio Branco 7, Paulinense 6, Valinhos 2 e Paulínia nenhum ponto ganho. O Guarani, que ocupa a 11ª posição na classificação geral, e o El Shaddai é o quarto colocado do grupo, 31º na classificação geral, e hoje estaria classificado, pois é o segundo melhor quarto colocado. Lembrando que na categoria Sub-15 e Sub-17 classificam-se os 3 primeiros colocados de cada grupo, mais os 9 melhores quartos colocados. Hoje ao meu lado nessa transmissão, ele, o polivalente João Luiz de la Coleta. Bom dia, João. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que estão nos acompanhando pela TV Guarani, mais uma vez aqui em Amparo. É isso aí, uma temperatura... Ainda está um friozinho, o pessoal estava no aquecimento, mas está agradável para a prática do futebol. Você acompanha as imagens aí do gramado, aqui do José de Araújo Sintra, e você que quer fazer parte da nossa programação aqui, da nossa transmissão, mande sua mensagem no chat. À medida do possível, a gente vai lendo aqui da onde você está assistindo a gente, para quem é sua torcida, quem está no campo aí que é conhecido, se é filho, neto, sobrinho, primo, amigo, etc. O que for aí, a gente, na medida do possível, vai falando. A gente já vê os reservas do Guarani já entrando no gramado. O Guarani que vem com seu uniforme todo em verde, camisas, shorts e meiões, com alguns detalhes em branco. O El Shaddai, daqui a pouco a gente vê, a gente não viu passar ainda. O Campeonato Paulista da categoria equipe do Guarani, que na última rodada venceu a equipe do Paulínia por 4-2 fora de casa, enquanto que a equipe do El Shaddai empatou com o São Bernardo Futebol Clube, também fora de casa, pelo placar de 1-1. O artilheiro da competição é o Kleber Santos, que joga no Santos com 8 gols. O artilheiro do Guarani é o Maxwell com 5 gols. E o do El Shaddai é o Cauã Pereira, também com 5 gols. A equipe do Guarani tem o 11º ataque com 13 gols marcados e a 22ª defesa com 10 gols sofridos. Tá errado aqui. O Guarani tem a 28ª defesa com 4 gols sofridos. A equipe do El Shaddai é o 22º ataque com 10 gols marcados e o 55º colocado na melhor defesa com 7 gols sofridos. Ainda temos 20 equipes invictas na competição. No grupo 6, só 2 equipes ainda permanecem invictas, o São Bernardo e o El Shaddai. Daqui a pouquinho as equipes estarão no gramado. O Guarani, que tem 5 jogos, 4 vitórias, nenhum empate e 1 derrota. A equipe do El Shaddai, 2 vitórias, 3 empates, nenhuma derrota. Essa é a campanha das 2 equipes. A melhor equipe da competição até o momento é o Primeira Camisa. A distância, a equipe do El Shaddai, que manda seus jogos em Itatiba, cerca de 45 quilômetros aqui da cidade de Amparo. Já foram apresentados 108 cartões amarelos em 204 partidas, com uma média de meio cartão por jogo, só 5 cartões vermelhos, que não dá nem 0,01, e 681 gols, com uma média de 3,3. O grupo 6, que hoje tem
Esporte Clube Paulinense contra Paulínia, um derby regional, um derby caseiro ali, né? Rio Branco e São Bernardo, Valinhos e Amparo, Guarani e El Shaddai. Lembrando que na categoria Sub-15, você que já acompanha aqui os jogos com a gente, são 2 tempos de 35 minutos. A gente vai andando aqui se aquecendo porque tá friozinho aqui na arquibancada. A gente pega a sombra, não tem sol aqui, a gente tem que ir caminhando para lá e para cá. E você acompanha aí na telinha da TV Guarani, seja um sócio campeão. Associe-se e mostre sua paixão pelo Guarani. Escaneie o QR Code com a câmera do seu celular e aproveite as vantagens de ser um sócio campeão. Planos para todos os bolsos você pode aproveitar. Opa, já temos uma mensagem aqui no chat. O Lauro, vamos lá, garotada. Peraí que tá pegando bem no coraçãozinho aqui. Vamos lá, garotada. Tô no Japão torcendo. Olha aí, hein? Esse daí tá lá no Japão torcendo. Só que não falou pra quem. Bom, deve ser pro Guarani, né? A Simoni tá aqui com a gente também. Já estamos aguardando o Maxwell. Estamos torcendo sempre. Bora, Guarani. Valeu. O pessoal já vem chegando aqui no chat com a gente. Já vai deixando a sua mensagem. A gente já vê a movimentação. O quarteto de arbitragem já está ali na frente. Então teremos em instantes o início do protocolo da Federação Paulista de Futebol. Um jogo que pode valer até a liderança do grupo, já que o El Shaddai com 9 pontos ganhos, Guarani com 12, um grupo de certa forma ali entre os 4, 5 colocados, embolado, né, João? Exatamente, Marcelo, um grupo bastante embolado até aqui, como você disse, vale muito a partida de hoje. A gente já vê agora a equipe, os reservas do El Shaddai também chegando, a equipe do El Shaddai que vem com uniforme vermelho, com detalhes em branco na camisa, shorts vermelhos e meiões vermelhos, uma camisa bonita também do El Shaddai, bacana a configuração da bandeja, o layout da bandeja, da camisa do... Viajei agora, hein, João? O tic-tac falhou. Aí a camisa do El Shaddai. A gente já vê a movimentação dos gandulas também já tomando as suas devidas posições para daqui a pouco termos o início a esta partida, jogo válido pela 6ª rodada do Campeonato Paulista da categoria Sub-15. E você já ouve aí o hino da federação com o protocolo da entrada dos times. Você acompanha aí o Guarani e o El Shaddai se encaminhando ao centro do gramado, para daqui a pouco termos a execução do hino nacional brasileiro. Quarteto de arbitragem à frente, o El Shaddai e o Guarani. Após o hino nacional, nós traremos as escalações das duas equipes. Você já vê aí também, já vai ver também a bandeira brasileira, finalzinho do protocolo ali da federação, e vamos ao hino nacional brasileiro.
Essa foi a execução do hino nacional brasileiro e sem demora, vamos às escalações das duas equipes. Começando com a equipe da casa, a equipe do Guarani na telinha da TV Guarani. A equipe do Guarani, do técnico Paulo César, vem a campo com 1 Pedro, 2 Adaias, o Capoeira, 3 Rafael, 4 Cauã, 5 Eduardo, 6 Guide, 7 Juan, 8 Amorim, 9 Maxwell, 10 Bruno e 11 Luan. Essa é a equipe do Guarani. E agora a equipe do El Shaddai, o desafiante de hoje, do técnico Gabriel Henrique, vem com 1 Guilherme, 2 Matheus, 3 Eduardo, 4 Igor, 6 Vitor, 7 Henrique Moreira, 8 João Vitor, 9 Cauã, 10 Arthur, 11 Caian e 22 Iago. E a terceira equipe hoje no gramado, com o seu uniforme azul, shorts pretos e meiões azuis, vem com a Bruna Serra de Oliveira, que comandará a partida, ela que já está fazendo tos lá no centro do gramado. O seu primeiro assistente, William Marcos do Prado, auxiliado também pelo Pedro Aparecido Grival Filho, e a quarta árbitra, Ariana Manfredi Leite. Essas são as equipes que estarão aí no gramado nessa partida dessa manhã de sábado, 6 de junho de 2026. O toss já foi feito, as equipes já vão se posicionando no gramado. A equipe do Guarani ficará à direita aí da telinha da TV Guarani, a equipe do El Shaddai à esquerda. O Guarani já vai se posicionando no centro do gramado, então também dará o pontapé inicial neste primeiro tempo. Galera já vem chegando aqui no chat com a gente, nosso muito obrigado. Eli Correia mandando os parabéns aqui, os aplausos. Luciano Cruz, vamos meu Brugão, é isso aí. Torcida presente aqui, tudo pronto. Agora, não tá tudo pronto ainda porque tem que tirar aquela foto tradicional para guardar aí de recordação nas redes sociais da equipe. Mostrar, ó, estamos aqui, viemos até Amparo para fazer o jogo contra a equipe do Guarani, jogo válido pelo Campeonato Paulista da categoria Sub-15. O El Shaddai já vai se preparando ali. Opa, corre lá. Enquanto isso, o Guarani vai mantendo seu aquecimento. A Bruna vai aguardando ali. Já são 9 horas em ponto. Agora vamos ao início lá. Agora sim, o El Shaddai já vai se posicionando no gramado para termos início. O pessoal do Guarani vai tocando a bola aí, fazendo o último aquecimento para não ficar parado. Tá friozinho ainda, apesar do sol. Manhã gostosa aqui na cidade de Amparo. Opa, também tá com uma relva ainda, um orvalho ainda no gramado. O jogador do Guarani chutou a bola pro Gandula ali, espirrou a água pro lado lá. Maxwell, no centro do gramado, tudo pronto para termos início a mais essa rodada do Campeonato Paulista da categoria Sub-15. Guarani e El Shaddai, jogo válido pelo Grupo 6. A Bruna já vai fazendo o último ajuste, apita e começa! Está valendo! Guarani e El Shaddai. Guarani já tenta o primeiro lançamento à frente, o rebote de cabeça, afasta a zaga, mas já recupera ali o Eduardo. Tenta a frente para o Maxwell, tenta o domínio ali, escapou. Fica a bola no bate-rebate, afasta a zaga, tenta o lançamento à frente, mas a sobra volta com a equipe do Guarani. Tentou passar ali o teu domínio, o Maxwell não conseguiu, acabou chutando a defesa do El Shaddai, direto pela linha lateral a favor da equipe do Guarani. Agora a árbitra está pedindo para esperar um pouquinho. O camisa número 9 do El Shaddai sentiu ali a bolada. Já está recuperado ali, já está se recuperando ali, mas já reiniciada a partida. Vem a equipe do Guarani, Capoeira, lá pelo lado direito, tenta o drible ali, belo lançamento à frente, Juan com ela, fez o giro. 2 em cima dele, conseguiu escapar de um, tem a cobertura ainda, o último toque foi do jogador do Guarani, o lateral é a favor da equipe do El Shaddai. Com 1 minuto de jogo, aqui no estádio José de Araújo Sintra, na cidade de Amparo. Lateral já cobrado, pinga-pinga ali de cabeça, sobra, tenta colocar no chão, já recupera a equipe do Guarani, que está jogando e já puxa pelo meio. O ataque é perigoso, foi empurrado ali
E a falta assinalada, e a falta é perigosa a favor da equipe do Guarani, João. Falta perigosa, Marcelo. E a 2 metros da Bruna, né? O jogador do El Shaddai nem se importou com a árbitra da partida na frente dela. Literalmente deu um belo de um empurrão no jogador do Guarani. Não foi nem um pouco delicado ali na marcação, né, João? Não foi nem um pouco sutil para É, tentar sim, passar desapercebido. A falta a favor da equipe do Guarani. A falta é frontal ali. Bem na intermediária de ataque. 3 garotos na barreira ali, 4 na barreira. O goleiro ali, o Guilherme, já ajeitou para proteger o seu canto esquerdo. O pessoal tá avisando, não abre a barreira. O banco de reservas avisando aqui, já autorizado. Vem a equipe do Guarani. Cobrança feita, colocada no canto. Afasta, Guilherme. Evita a saída pela linha de fundo ali. O Igor e manda pela linha lateral. Melhor o lateral do que escanteio nesse momento. Vem o Capoeira ali para fazer o arremesso. Ele toma distância, ameaçou uma, agora vai. Tomou distância, vai. Tentou lançamento, houve o toque de cabeça do Matos, o bate-rebate, sobrou ali. Tá com o Amorim, tentou rebate a defesa do El Shaddai. Foi enganado pelo Kiki, o toque ali, pegou de primeiro o Eduardo. Aí com o biquinho da chuteira, acabou pegando muito forte, passou por cima do travessão. Sem perigo, 0-0 aqui no estádio José de Araújo Sintra. Já reiniciada a partida, o toque curto, tenta o lançamento, ainda não se entenderam ali nessa saída de bola e o Guarani sobe sua linha de marcação, dificulta essa saída de bola da equipe do El Shaddai. O toque feito atrás, começando com o Cauã. Cauã já toca para o Rafael. Rafael para o Capoeira. O Guarani avança nesses primeiros minutos de jogo lá pelo lado direito. Capoeira no perde ganha, tenta ali. O Luan não conseguiu chegar na bola. Houve o desvio ali. A sobra, quem estava ali de cabeça era o Arthur, mas a sobra fica na cobertura com o Cauã. Inverteu de posição ali com o Rafael nesse momento, que ele estava na cobertura. Agora sai aqui pela esquerda com o Guide. Guide para Cauã. Cauã vai avançando. Agora chega a marcação ali do Caian. Toque para o Capoeira. Capoeira no meio para o Bruno. Bruno domina, faz o giro. Tá marcado, ele prefere começar de novo ali com o Rafael. Bela inversão de jogo lá para o Capoeira. O Capoeira já tenta o toque para o Luan, mas foi rebatido, mas ganhou. E avança ali. Agora sim, o toque chega até o Luan, mas consegue antecipar ali a marcação. Manda pela linha lateral o camisa 6, o Vitor Henry da equipe do El Shaddai. Guarani vai pressionando nesse início de partida. Não deixa o El Shaddai tocar na bola. Vem o Capoeira autorizado, vem lançamento na área, o desvio de cabeça foi do El Shaddai. Ganha escanteio, primeiro escanteio da partida, escanteio a favor da equipe do Guarani. Pressão nesse início de partida, né, João? O Guarani não tá dando sossego para a defesa do El Shaddai. Vem buscando o resultado, quer se manter aí à frente na classificação. E nesses primeiros minutos pressionando demais a equipe do El Shaddai. Vem para a cobrança a equipe do Guarani. 5 minutos de partida, 0-0. Cobrança feita, fechado, desvio de cabeça, defendeu da sobra, perdeu! Na pequena área, embaixo do gol. Era jeito, não força. Quis estufar a rede, o Rafael acabou pegando muito embaixo da bola. Isolou o Guarani, perde uma grande chance, João. Pois é, Marcelo, você disse tudo. Era jeito, era só empurrar. Quis garantir, quis mandar com força pra dentro da rede para não ter perigo da defesa atrapalhar. Acabou se atrapalhando sozinho. Tenta sair jogando a equipe do El Shaddai. Primeiro lance de mais perigo aqui na partida. O primeiro chute foi aquele toque do Eduardo. Agora o Rafael perdeu uma grande oportunidade. Tenta sair jogando aqui pelo lado direito o Caian. Mas estava cercado por 3, afastou a zaga. Agora tenta ficar um pouquinho no campo de ataque a equipe do El Shaddai. O último toque foi do jogador do El Shaddai. Lateral a favor da equipe do Guarani. Vem Guide para a cobrança. Guide começa mais atrás com o Cauã. O Cauã tem o Rafael lá na direita, tem o Pedro também ali no gol. Ele já toca ali para o Rafael. Avança a equipe do Guarani lá pelo lado direito. Vai tocando a bola.
Vai avançando, ele volta com o Cauã. Cauã ergue a cabeça, espera ver a movimentação, belo lançamento ali, bela visão. O toque para o Amorim, livre, Maxwell já dentro da área, protege. Toca na esquerda para o Guide. Guide perdeu um pouquinho o domínio, conseguiu passar pela marcação. Foi pela linha de fundo, chute cruzado, toque, no bate-rebate para quem sobra, vai empurrar. Gol! Na marca dos 7 minutos deste primeiro tempo. Uma confusão na pequena área do El Shaddai. A bola foi pra lá, foi pra cá, pingou, sobrou embaixo na linha do gol. O Luan só teve o trabalho de empurrar pro fundo da rede. Luan, camisa 11, abre o placar na marca dos 7 minutos. Agora, Guarani 1, El Shaddai 0. Carimba, João! Carimba, Marcelo, carimba. Depois de muita briga ali na frente do gol, bate, rebate, a bola acabou sobrando. E ali sim, como a gente vinha falando no outro lance, foi só jeito. Meio sem jeito, mas só no jeito empurrou essa bola pra dentro da meta. Foi boa, meio sem jeito, com jeito foi. E a bola já volta com a equipe do Guarani. Belo resultado da equipe do Guarani. O Luan que marca o seu segundo gol na competição. E a equipe e o Guarani marca o seu 14º gol. Falta assinalada, só a segunda falta na partida, as 2 faltas cometidas pela equipe do El Shaddai. Guarani vai tocando a bola. Cauã com ela. Já tenta o lado da inversão lá pro Luan, mas o lançamento não saiu tão forte, rebate de cabeça. No bate-rebate, tentou o lançamento ali o jogador do El Shaddai, foi precipitado, a bola ficou com o Rafael, que já sai jogando com o Capoeira lá pelo lado direito. Tenta sair jogando, conseguiu passar pelo primeiro. Tá valendo tudo isso, ele reclama de falta, mas tá valendo. Chega no carrinho firme, Eduardo, mas a sobra volta com a equipe do El Shaddai. Faz o lançamento à frente, sobra ali com o Rafael, que começa mais atrás com o Pedro. Já toca para o Cauã. Agora o El Shaddai tenta subir um pouquinho sua linha de marcação, mas bem timidamente. Capoeira com ela, vai avançando lá pelo lado direito, belo toque na frente para o Bruno, avança a equipe do Guarani, vai Luan lá pelo lado direito, o toque no meio, passou pelo Amorim, mas a sobra ainda volta com a equipe do Guarani, vai lá na grande área, faz o gira, afasta a zaga do El Shaddai. Guarani com fome de gol, hein, João? Com fome de gol e que velocidade, hein, Marcelo? Que velocidade ali, chegou, trouxe perigo, mas na hora de assim, dar aquele toque pro companheiro, mandou nas costas ali, se atrapalhou na finalização. Estamos com o final da Fórmula 1, Luan engatou uma quinta, o turbo e foi embora. Mas o cruzamento, como você bem disse, a narração também acabou jogando nas costas do Amorim. Mas foi uma grande chance do Guarani. Ele correu tanto que ele achou que ninguém ia chegar, mandou essa bola mais para trás, o pessoal já tinha passado. Boa! Vem a equipe do Guarani, Maxwell, belo toque na esquerda, volta com o Amorim na linha de fundo, aí tentou o drible ali, marcado pelo Eduardo Costa, é só tiro de meta a favor da equipe do El Shaddai, na marca de 10 minutos deste primeiro tempo, aqui no estádio José de Araújo Sintra, Campeonato Paulista, categoria Sub-15, Guarani 1, Luan, El Shaddai 0. Tenta sair jogando a equipe do El Shaddai lá pelo lado esquerdo, conseguiu ganhar. Agora um lance mais perigoso, tenta vir pelo meio. A equipe do Guarani já reposiciona a sua defesa, já briga por ela, mas ganha ali agora o camisa 10, o Arthur Costa. Já toca lá na esquerda, vai tocando a bola, chega até o Iago. Iago avança, toca mais de novo, volta com o Arthur. Arthur no meio de 2 ali, acabou perdendo pelo Luan. E Luan já engatou ali, aí foi calçado e a falta assinalada. Terceira falta na partida, terceira falta do El Shaddai. Quem está aqui no chat com a gente, o Luciano comemorando aqui já. Gol, vamos meu bugre! 1-0 Guarani. Vai garantindo a primeira posição do grupo 6 até o momento. Vai se mantendo na primeira colocação. Subindo para 15 pontos. Toca a bola ali o Rafael para o Capoeira. Um toque forte, mas o Capoeira conseguiu evitar a saída. Volta, começa mais atrás com o Cauã.
Cauã toca no meio, tentou o Amorim de primeira, não deu. Recupera a equipe do Shaddai, tentou o lançamento, a bola sobra com o Guide. Tem o Amorim mais atrás, ele preferiu o toque na frente. Tenta o Cauã sair jogando, foi barrado ali. O último toque foi do jogador do Shaddai, lateral. Guide na cobrança, já bateu. Já toca ali para o Juan. Juan inverte o jogo lá na direita para o Capoeira. Tem um espaço, já toca para o Luan. Dando muito trabalho para essa defesa do El Shaddai nesses primeiros momentos de partida. Chegou ali na cobertura o Igor Fernandes mandando essa bola pela linha lateral. Lateral a favor da equipe do Guarani, vai o Capoeira, já toma distância, vai lançar essa bola na área. O Maxwell já tá lá para desviar essa bola. Ele foi, parou, agora sim, tocou pro Maxwell mais no chão. Fez o giro, evitou a saída, o toque, passou um pouquinho ali do Amorim. Mas a sobra ainda volta com a equipe do Guarani. Luan com ela, tentou o chute, foi barrado, a bola fica ali fácil para o goleiro Guilherme Alessandro da equipe do El Shaddai, que já tenta fazer o lançamento à frente ali para o Caian. Caian conseguiu o toque para o seu companheiro aqui na direita. É o Henrique Moreira, devolveu para o Caian, invadiu, já está na área, tocou na saída, bela defesa, foi sozinho, o Pedro fez a defesa e agora o pessoal do El Shaddai reclama do choque ali, reclama de um possível pênalti, mas a árbitra mandou seguir a Bruna Serra. A bola fica com a equipe do Guarani, agora vai se levantando o jogador do El Shaddai. João, alguma coisa a falar do lance? Marcelo, uma disputa no alto. Eu tenho uma opinião sobre esse tipo de lance. Pra mim, disputa normal, os dois subiram com a perna ali. Mas dependendo ali, se tem um VAR, talvez revise quem tocou primeiro, quem não sei o quê. Mas é muito sutil, muito rápido esse tipo de lance. Pra mim, siga lá a pelota. É um lance ajustado de falta, não de impedimento, né? A gente fala lance ajustado de impedimento. Mas seria um lance ajustado de falta pra ver quem chegou primeiro na disputa, né? Não que assim, né? Não é porque tocou na bola... Não existe porque tocou na bola pode bater no jogador. Não é isso. Mas pra mim os dois foram na disputa, lance normal. Lance normal, seguiu, a equipe do banco do El Shaddai ainda reclama. O Dário tá aqui, o lançamento ali e ficou ali para o goleiro Guilherme. Dário, bom dia galera do Bugre, vamos Guarani aqui do Paraná. Olha que legal, já chegamos no Paraná, estamos no Japão. Muito obrigado a todos que nos acompanham aqui no chat da TV Guarani. Lançamento feito, chegou ali na cobertura a zaga do Guarani com o Cauã. Cauã conseguiu fazer o giro, já toca na frente para o Eduardo. Eduardo volta atrás com o Rafael. Rafael já toca lá pro Capoeira pelo lado direito. Vai avançando a equipe do Guarani. O toque no meio agora de novo para o Eduardo. Eduardo deu uma atrasada, acabou perdendo a bola. E vem a equipe do El Shaddai. São 4 jogadores da equipe do Guarani contra 2 do El Shaddai. O toque feito aqui na direita para o Caian. Caian conseguiu escapar da marcação, o chute colocado, acabou saindo fraco. O Pedro foi firme na bola, até porque ainda tem aquele orvalho, dá aquela quicada, mas o Pedro foi com muita segurança e fez a defesa, João. O chute não saiu com tanta força, né, Marcelo? Como você bem disse, a preocupação maior era a água, né, o orvalho, essa bola estar escorregadia. O goleiro não quis... O goleiro foi firme ali e travou bem a bola. E agora, na marca dos 15 minutos, a primeira falta do Guarani na partida. Falta assinalada no seu campo de ataque. Já tenta o lançamento à frente ali. O Matheus Perrella tenta para o Caian. Ganhou o Caian de novo. Avança. Já invadiu a área. A Bruna nada marcou. Eu confesso que eu tenho dúvida, João, mas você tem toda a experiência. Mas o lançamento para o Maxwell. Maxwell com a bola ali também nada a marcar. Sobra com a equipe do El Shaddai. Vem o Maxwell, toque ali na frente atrás para o Amorim, tentou o toque e afastou o lateral. João, alguma coisa a comentar do lance ali? Marcelo, para mim eu fiquei com a sensação de pênalti. O assistente chegou a correr para a linha de fundo, buscando o canto, mas ela sinalizou nada. Quem manda no jogo é ela. Seguimos a partida aqui, vem a equipe do Guarani. Lance duvidoso e o pessoal do banco do El Shaddai já reclama de um possível segundo pênalti. Vem a equipe do Guarani, arriscou ali, pegou mal na bola o Bruno.
muito longe, por cima do travessão, sem perigo. E agora tá caído ali o Cauã Francisco, o capitão da equipe do El Shaddai. E tem mais um jogador caído ali também. É o camisa 11, o Caian. Já chegamos na marca dos 16, quase 17 minutos deste primeiro tempo. Segue Guarani 1, El Shaddai 0. Maiara Borges, a gente quer o Lenzi em campo. É, o Lenzi que está no banco de reservas. Ele que é o camisa 15. Aproveitar e passar os bancos de reservas das duas equipes. Pelos lados do Guarani, 12 Daniel, 13 Isidoro, 14 Felipe Lopes, 15 Lenzi, 16 Beleza, 17 Mendes, 18 Miguel Henrique, 19 Vitinho e 20 Brenelli. Pelo lado do El Shaddai, 12 Pedro César, 13 Enzo Daniel, 14 Otto, 15 Thomas, 16 Nicolas, 17 Silvio, 18 Bruno, 19 Eric e 20 Henrique Lima. Já a gente vê aqui a movimentação, o Caian já se levantou, só o Cauã tá ali ainda sentindo muito. O pessoal do El Shaddai vai conversando com a árbitra ali ainda, reclamando do pênalti. João, quase 18 minutos, 1-0 Guarani. O Guarani impressionando muito, criou mais oportunidades, né, Marcelo? Mas eu fiquei em dúvida muito ali no lance no fundo da área, e ali o massagista da equipe do El Shaddai levando o seu cartãozinho amarelo pela intensidade na reclamação do lance. Quarta árbitra denunciou ele. Já levou seu cartãozinho ali, não gostou nada. Teremos o início da partida ali. Tiro de meta a favor da equipe do El Shaddai. Reiniciar a partida. Tenta o lançamento, acabou errando. A bola fica com o Bruno. Tenta avançar a equipe do Guarani. Toque mais atrás para o Juan. Juan já viu o Capoeira lá pela direita. O passe foi para ele. Tem o Luan à frente. Ele prefere o lançamento direto na área. Acabou se atrapalhando a zaga da equipe do El Shaddai. Tentou chegar ao grid ali, mas houve o toque. É lateral a favor da equipe do Guarani. Quem chegava ali era o Matheus Perrella, que mandou essa bola pela linha lateral. E Marcelo, pelo jeito, camisa número 9 do El Shaddai não volta. Vamos ver então, teremos provavelmente a primeira substituição. Lembrando que é a substituição volante. Vem a equipe do Guarani, conseguiu afastar a equipe do El Shaddai. Teremos a substituição. Daqui. Não é volante não, desculpa. São 7 substituições em 3 paradas. Entrou camisa 17. O Mendes, o Silvio Coque para a entrada do camisa 9, Cauã Francisco. Saiu 9, entrou 17. Obrigado, João. Saiu camisa 9, Cauã Francisco, o capitão da equipe, e o artilheiro da equipe também entrou, camisa 17, Silvio Coque. Afastou ali o jogador do Guarani do jeito que deu, quase que acerta a moça aqui na arquibancada. Ela levou até um susto porque não viu de onde a bola veio. E a outra senhora tá vendo como é a bola. Lateral a favor da equipe do El Shaddai. Lançamento feito, tentou ali, afastou a zaga do Guarani. No bate-rebate, tá valendo tudo isso, a sobra fica com o El Shaddai. Lançamento, tentou afastar ali o Cauã, não pegou bem na bola, fica com o El Shaddai. Caian com ela. Caian vai avançando pelo meio ali, 3 em cima dele. A falta foi assinalada agora, a segunda falta da equipe do Guarani. E a torcida do El Shaddai aplaude a marcação da falta agora. Um pouquinho sarcástica essa torcida, João? Nem um pouco, né? Não, eles estavam... A torcida do El Shaddai reclamou da demora no atendimento, reclamou da falta. Tá um pouquinho complicada essa torcida. Isso porque o atendimento era pro time deles, né? Aqui quem tá com a gente, a FNAF Maverick, bom dia, vamos Brugão, aqui de Ribeirão Preto. O Dário aqui, porque a TV Guarani não transmite os jogos da Série C do Bugrão, porque aí é direito de transmissão. Tentou o lançamento à frente, mas a bola ficou fácil nas mãos do goleiro Pedro.
Aí tem os direitos, né, de transmissão, João, aí... A Série C tem uma empresa, né, digamos assim, que é dona dos direitos de transmissão, só ela pode reproduzir, a não ser que ela fale, olha, não vamos transmitir o jogo, no caso, né, não vamos transmitir o jogo do Guarani dentro da casa do Guarani e o Guarani resolva fazer, aí ele pode, mas caso contrário, pertence à detentora dos direitos. Tiro de meta a favor da equipe do El Shaddai, tentava ali o Luan, tentou o cruzamento, pegou mal na bola, foi direto pela linha de fundo. Lançamento, toque ali do Henrique Moreira, não saiu legal, recupera a equipe do Guarani. Guide com ela, começa atrás com o Cauã. Cauã para, ele é cabeça, com a calma jogada, volta com o Rafael. Já passamos da marca dos 22 minutos, segue 1-0 para a equipe do Guarani. Tenta o toque à frente, Eduardo, para o Luan. Luan faz o giro, já toca no meio para o Amorim. Amorim na frente para o Juan. Tentou o giro, chega na marcação firme a equipe do El Shaddai. E aí o Juan foi com muita sede ao pote e comete mais uma falta. A terceira falta da equipe do Guarani. São 6 faltas na partida em 22 minutos. Deixou ali a cobrança o Igor para o goleiro Guilherme. Já autorizado, vem a cobrança do Guilherme. Lançamento feito à frente. Conseguiu afastar de cabeça ali o Capoeira, mas acabou indo direto pela linha lateral. O lançamento ali era para o Silvio. Lateral a favor da equipe do El Shaddai. Vai o Vitor na cobrança. Na frente, tentou ali para o Silvio. O toque do Silvio não saiu legal, não conseguiu dominar essa bola ali o Vitor. Agora quem ganha a lateral é a equipe do Guarani. Já cobrado no meio, tenta sair jogando o Juan. E aí agora a falta ali, foi atropelado. A quarta falta do El Shaddai no meio de campo. Mas já saiu jogando aqui um pouquinho mais atrás. E o massagista do El Shaddai foi a loucura, Marcelo. Surtou ali, mordeu a mão pra não falar nada. Senão ele já tem cartão amarelo, que fique esperto. Vem a equipe do Guarani e vai tocando a bola. Lançamento à frente ali, conseguiu afastar do jeito que deu o Matheus Perrella. A bola sobra ainda com a equipe do Guarani. Vai tocando a bola. Tenta chegar a equipe do Guarani e começa, volta atrás de novo com o Cauã. Cauã ali para o Eduardo. Belo lançamento para o Luan. Na frente, o cruzamento, desviou ninguém. A sobra de cabeça para fora. A bola passou pelo Maxwell. Aí não conseguiu afastar a defesa. A Guide chegou. O toquezinho de cabeça. Acabou pegando um pouco embaixo da bola. Passou por cima do travessão. O Guarani vai acumulando chances perdidas, João. Pois é, Marcelo, já é a terceira cara a cara, onde tá faltando, digamos, né, aquele jeito sem jeito que gerou o gol. Olha a sobra, Maxwell tentou ali, a sobra fica com o goleiro Guilherme. Pode seguir, João. Aquele jeito sem jeito que originou o gol, tá faltando, já é a terceira chance cara a cara, praticamente a segunda sem goleiro, e o pessoal do Guarani exagerando na força. Tenta sair jogando a bola, sobra com o Caian. Cauã na disputa, belo toque aqui na direita para o Henrique Moreira. O cruzamento de primeira, procurando o Silvio, muito forte. Tenta evitar a saída, conseguiu evitar. Volta a equipe do El Shaddai, tenta passar ali, acabou se atrapalhando e agora foi empurrado. Até eu vi esse empurrão nas costas do jogador do Guarani. Aí não tem como não marcar, né, João? Não tem como, né? Os dois braços, o movimento completo, mas... Como você bem disse, né, Marcelo? Daqui, aonde a gente tá, foi possível esse empurrão? Imagina pra Bruna, que tava a 4, 5 metros da jogada. Tenta sair jogando a equipe do Guarani, agora se atrapalhou o Juan, sobrou na bola, recuperou, o Juan foi lá e recuperou. A bola sobra com o Rafael. Drible ali pra cima do Silvio, quase matou uns 3 torcedores do Guarani do coração. Vem a equipe do Guarani, Capoeira, belo lançamento, Maxwell, tentou toque de primeira para o Amorim, ele passou da bola. Afasta o Matheus, tenta ali o Caian, mas ele tá brigando sozinho ali. E agora o Caian chegou atrasado na disputa, acabou acertando ali o Juan. Pediu desculpas prontamente, a Bruna perto ali e marcou a falta.
Mas tem necessidade do cartão, né, o João? Como Não, chegou atrasado, atingiu, mas não teve uma força desproporcional ou nada do gênero para que fosse necessário um cartão. Tenta o lançamento ali, o Cauã na frente tentou o desvio Maxwell para Luan. A sobra fica com o Guarani ainda. Capoeira. Foi empurrado, mas foi levando, avançou. Tentou o toque na frente, a sobra na saída! Gol! É do Guarani, é do artilheiro! Maxwell, camisa 9, na marca dos 27 minutos. Amplia a equipe do Guarani. Agora, Guarani 2, El Shaddai 0. Carimba, João. Carimba, Marcelo, carimba. E aí a gente vai voltar naquilo lá. Foi jeito, né? Tudo bem, Capoeira muito resiliente, brigou, tomou um encontrão, foi dado vantagem, bela vantagem da Bruna. Chegou cara a cara com o goleiro, fez o toque pra quem tem faro, né? Pro artilheiro do Guarani. Conseguiu uma bela finalização. De novo, no jeito, sem força. O Maxwell marca o seu 6º gol na competição. Fica a 2 gols até o início dessa rodada. O Kleber Santos, 8 gols do jogador do Santos, o artilheiro da competição. Galera vem chegando aqui no chat, muito obrigado a todos. Aqui o José Vasconcelos, hoje sempre Guarani, Brugrino de Santos, acompanhando o Bugrão. O Dário pergunta de onde é essa transmissão. As equipes de base do Guarani até o Sub-17 mandam seus jogos aqui no José de Araújo Sintra, na cidade de Amparo. Vem descendo a equipe do Guarani, avança ali, tentou o Bruno, foi barrado o Luan, cruzamento, a sobra bonita de primeira, foi travado, chega o Guilherme e faz a defesa. No bate-rebate, a gente pode falar. Agora começou um massacre da equipe do Guarani, e o Guarani perdendo o gol um atrás do outro, João. Pois é, Marcelo. Pelas minhas contas aqui é a 4ª oportunidade clara e manifesta, para não falar outra coisa. Tudo bem, agora que precisava de um pouquinho mais de força por não estar tão embaixo da meta, foi só no jeito. Deu tempo do goleiro se recuperar. E agora chegou o Luan ali, travou e o Luan tá sentindo muito. A gente escutou daqui o ai dele e já, assim que a Bruna chegou perto ali, já perdeu a presença do departamento médico do Guarani. E é um escanteio a favor da equipe do Guarani lá pelo lado direito, o segundo na partida. E você acompanha aí na telinha da TV Guarani o Seja um Sócio Campeão. Associe-se e mostre sua paixão pelo Guarani. Escaneie o QR Code com a câmera do seu celular e aproveite. Veja as oportunidades, veja os planos, os benefícios, aquele que se encaixa melhor no seu bolso e prestigie o Guarani, o Bugrão, aqui do estado de São Paulo. Luan está sendo atendido ali ainda. O pessoal aproveita para tomar uma aguinha. Outra galera vai conversando com os técnicos. O técnico aqui do El Shaddai conversando com a 4ª árbitra, tendo uma resenha. Toda vez que possível tem a resenha aqui com ele, porque não para, hein? Ele tá questionando, por que você não marcou? Porque quem manda é a primeira, é a árbitra. Não adianta a 4ª árbitra aqui do meio de campo falar, não, volta lá que foi pênalti, eu acho que você tá errada. Cara, não tem como. Quem tá no campo é a Bruna, ela quem toma a decisão final. O assistente até tinha selecionado para a linha de fundo, mas ela entendeu que a jogada não era não foi faltosa. E eles ainda não se conformaram com isso, principalmente o massagista. Deu umas 3 cambotas aqui do meu lado. E parece que o Luan foi uma situação um pouquinho mais grave ali, pediu a presença da maca para retirada do jogador. E já tem jogador do Guarani no aquecimento. Eu falo pra você, Marcelo, pelo menos essa maca aí, eu acho que aguenta os jogadores, hein? Tivemos fatos históricos, foi na Bezinha, né? Na Bezinha. O pessoal que saiu correndo com a maca, era uma maca um pouco mais, um modelo mais antigo, digamos assim, que não passou por renovação. Na hora que colocaram o jogador lá, sub-23,
em cima da maca, o maqueiro levantou, o fundo da maca ficou. E agora a substituição lá na equipe do Guarani, vai entrar o camisa 20, o Brenelli, confirmando, saindo o camisa 11, o Lua. Faltou um ali, né? Faltou um número aí na O goleiro placa. tá ali, não vai sair, então... A gente sabe que era o Luan ali que sofreu a falta, que não seja nada de mais grave com o Luan. Falta. Escanteio, o toque de cabeça foi do jogador do El Shaddai. Agora é novo escanteio, agora aqui pelo lado esquerdo do campo. Pois é, né, Marcelo? Mas só retificando, não foi falta. Foi uma disputa normal, forte. O jogador acabou levando a pior o Luan. Escanteio a favor da equipe do Guarani, aqui pelo lado esquerdo, o primeiro. Autorizada a cobrança. Vem a equipe do Guarani. Cobrança fechada, a rasteira tentou desvio ali, mas a sobra fica com o Shaddai, que despassa essa bola. Aí mais atrás aqui não tem ninguém. O Rafael, o Capoeira quase toca errado. Mas recupera, belo lance. Vem a equipe do Guarani. Bruno, lançamento na área. Chega o Guilherme. O Marcos só chegou um segundinho atrasado e já tenta sair jogando a equipe do Shaddai. Lá pelo lado esquerdo com o Vitor. Chega firme na marcação o Brenelli. E já mostra o seu cartão de visita, João. Pois é, e Marcelo, só pra... pelo que aconteceu aqui na placa, né, que você acabou narrando, eu acabei não mostrando. Nossa Senhora! Oi, João. Lá vem o primeiro cartão amarelo do jogo. Rapaz do céu. Eu não vi pra quem foi o cartão agora. Ela vai apresentar agora ali. Não levanta, mas é o camisa número 6. É verdade. Ele puxou, arrancou a camisa, quis trocar. Meu, falta 5 minutos pra acabar o jogo, meu irmão. Espera aí, chega no intervalo, vocês trocam a camisa. Verdade, tinha esquecido esse detalhe. Até o Sub-15 eu tava esperando levantar não se levanta o cartão. Deu um branco agora. Mas só completando, né, Marcelo? A gente viu aqui a placa, subiu uma numeração errada, a gente sabia quem era o jogador que tava pra fora. Só pra avisar, não dá erro de direito, tá? Viu, torcida santista? Isso não dá erro de direito. O número tava errado, foi feita a substituição, siga lá pelota. Vem a equipe do Guarani, cobrança feita, quase se atrapalharam ali, mas conseguiu dar sequência no lance. Capoeira, tenta chegar na linha de fundo, faz o corte, atrás para o Juan, cruzamento, afasta de cabeça. A sobra da equipe do Guarani tentou o domínio, acabou perdendo, mas volta com a equipe do Guarani, Cauã com ela. Aqui pelo lado esquerdo, dá uma de ponta esquerda aqui, Cauã. Conseguiu, aí quando foi fazer o cruzamento, deu uma de zagueiro. Acabou furando. Caian tenta correr aqui. Chega firme, a bola quase chega. Chega a bola chega nas nossas cabines aqui. Rapaz, se eu falar pra você que eu não vi. Não? Eu tava pronto pra fazer a defesa aqui. Ah, tá. Não tirou nem a mão do bolso. Eu era goleiro. Aham. Lateral a favor da equipe do El Shaddai. Vem pra cobrança o Henrique. Moreira tentou o Caiane. O desvio do jogador do Guarani. Novo lateral. Já chegamos na marca dos 30 e quase 35. Lateral. Daqui a pouco teremos a placa dos acréscimos. A quarta árbitra já está pronta lá. Vem a equipe do Guarani se atrapalhando ali. Tentou o toque, mandou pela linha lateral. O El Shaddai resolveu subir a sua linha de marcação de vez ali nesse finalzinho do primeiro tempo. Teremos 2 minutos de acréscimo aqui no José de Araújo Sintra. Desvio de cabeça, a sobra volta com o El Shaddai. Henrique Moreira, o cruzamento, afasta ali, o Silvio não conseguiu chegar. Afasta o Juan de cabeça do jeito que deu. A sobra fica com a equipe do Guarani. O lançamento despachou ali para quem fica. Tenta o Brenelli. O desvio de cabeça foi feito pelo Igor. Ele protege e ganha a lateral. Já cobrou e já toca para o Eduardo. Eduardo para o Brenelli. Aí o Brenelli tentou o domínio, acabou não conseguindo, saiu com bola e tudo. Silvio recebeu o lateral ali. Chega ali agora o Rafael, tá valendo, não tá valendo, lateral. Lateral para a equipe do El Shaddai. Do El Shaddai. Cobrança feita. Tenta chegar a equipe do El Shaddai nesse finalzinho de primeiro tempo. Já estamos com 36. É a última volta do ponteiro aí, a falta. E é só a falta, não vai ter cartão não. Falta assinalada, vem a equipe do Guarani. Toque na frente.
Amorim, Maxwell, para Guide, já dentro da área, chegou na linha de fundo, toque, Maxwell! Gol! É do Guarani! Maxwell de novo, camisa 9, o artilheiro da equipe, chega ao seu 7º gol. Numa bela triangulação aqui pelo lado esquerdo. Amorim, Maxwell, Guide avançou, fez o cruzamento, Maxwell. Ele deu uma passada que parecia que não ia chegar. Na última passada ele conseguiu o toque, empurrando pro fundo da rede. Agora, Guarani 3, El Shaddai 0. Carimba, João. Carimba, Marcelo, carimba. E a Bruna aproveitou e encerrou o primeiro tempo de até aqui. Guarani 3. El Shaddai 0. É isso aí. Galera, a gente vai para um rápido break, preparar os números das estatísticas deste primeiro tempo e os comentários de João Luiz de la Coleta. A gente volta já já aqui na TV Guarani. Não saia daí. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa capa, construímos com devoção, nossa família bugrina, tem raça e tradição. Avante, avante meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa tapa, construímos com devoção, nossa família bugrina, tem raça e tradição. Avante, avante meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani.
tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa tapa, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa tapa, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa tapa, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa tapa, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre,
tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. Estamos de volta aqui no estádio José de Araújo Sintra, na cidade de Amparo. E antes do segundo tempo, vamos aos números da primeira etapa na telinha aí da TV Guarani. Você acompanha a equipe do Guarani. Foram 9 chutes, 5 na direção do gol. Cometeu 3 faltas. Teve 3 escanteios a seu favor, nenhum impedimento. 68% de posse de bola. A equipe do El Shaddai. 1 chute, 1 na direção do gol. Cometeu 8 faltas, não teve escanteio e não teve impedimento. 32% de posse de bola. A equipe do Guarani não teve advertência, a equipe do El Shaddai teve 2, para o massagista e para o camisa 6, o Vitor Henry. E os gols assinalados pelo Luan, camisa 11, e pelo camisa Maxwell, camisa 9, 2 gols, marcando 7 gols, totalizando 7 gols na competição. João Luiz, Guarani 3, El Shaddai 0. Pois é, Marcelo, como você bem disse, os números mostram, né, uma superioridade muito grande da equipe do Guarani, que pressionou desde o primeiro minuto, buscou o gol, perdeu oportunidades, não sei, vamos dizer assim, né, vamos buscar um pouco na memória do pessoal, aquele inacreditável Futebol Clube, teve 3 lances nesse padrão aqui, aquele quadro que existia há um tempo atrás, né, praticamente embaixo da trave. Faltou jeito aos jogadores. Sobrou força e faltou jeito para os jogadores do Guarani naqueles momentos. E aí, acabou. Era para estar um placar bem mais elástico, mas até aqui, 3-0 justo. Eu estou acompanhando aqui, eu já sei que vai ter uma substituição da equipe do Guarani. Saiu o camisa 4, o Cauã, para entrar o camisa 13, Isidoro. E entrou também o 17, o Mendes. Aí o do Mendes eu não consegui descobrir quem foi que saiu. Fica 17 e 22, né, o Shaddai? É. 17 entrou no lugar do Silvio, o 22 já estava no titular. A equipe do Guarani já vai fazendo o seu aquecimento aqui no lado esquerdo, finalizando. A equipe do El Shaddai à sua direita. O El Shaddai sem substituições. E a equipe do Guarani, então, entrando camisa 13, Isidoro, camisa 17, Mendes. Para a entrada do Isidoro saiu camisa 4, o Cauã. E agora vamos ver aqui quem saiu para a entrada do camisa 17, o Mendes. Tentei ver aqui um de relance, mas não consegui verificar. Mas daqui a pouco a quarta árbitra vai levantar a placa e será identificada as substituições. Lembrando que podem ser feitas 7 substituições em 3 paradas, não contando o intervalo de partida. A equipe do El Shaddai usou uma parada, a equipe do Guarani também usou uma parada no primeiro tempo, ambas por contusões dos seus jogadores. E o Guarani faz mais 2 substituições agora no intervalo, esse não conta como parada. Então as equipes ainda têm 2 paradas durante a partida. Eu acho que não está funcionando. Saiu o goleiro aí, houve a troca do goleiro também. Saiu o goleiro Pedro para a entrada do camisa 12, o Daniel. Vamos ver agora aqui, a gente já viu a entrada do 13 e do 17 para o início. Daqui a pouco a Ariana vai levantar as informações para a gente ver quem saiu. Tá tudo pronto lá, ela já vai indicando. Ela já deu o ok ali, aqui confirmando. Então saiu o 4 Cauã para sair para a entrada do 13 Isidoro. Já deu o início de partida, começou o segundo tempo entre El Shaddai e Guarani. O El Shaddai já tentou sair jogando ali, quase acerta a árbitra e o delegado, enquanto estão acertando a última substituição, a última informação ali, a entrada do Mendes, camisa 17, para a saída do camisa 8, o Amorim. Muito bem, então são as substituições na equipe do Guarani, as 2 neste intervalo de partida.
As 3 substituições no intervalo de partida. Tenta sair jogando a equipe do Guarani, perdeu a bola. Vem a equipe do El Shaddai lá pelo lado direito. Conseguiu, furou ali a zaga, tentou o chute cruzado, mas o chute saiu fraco, ficou fácil nas mãos do goleiro Daniel, da equipe do Guarani. Primeiro trabalho ali, a sorte para aquecer, João. A bola veio fraca, conseguiu fazer firme a defesa, né, João? Pois é, ali faltou um pouquinho de giz no taco ali, né, da defesa do Guarani, que espanou essa bola, dando a possibilidade de uma finalização. Tentou sair jogando ali a equipe Silvio, vai lá, brigou, conseguiu ganhar a equipe do Guarani, sai jogando aqui pelo lado direito, aí foi puxado o Capoeira e a falta assinalada. Então, já o Guarani já fez, só confirmando, então, 4 substituições na partida. E advertido, camisa número 10 da equipe do El Shaddai. Muito bem. O João atento ali, já informa, lembrando que na categoria sub-15 o cartão é anotado, mas não mostrado. Com 2 minutos desse segundo tempo, já recebe a advertência a equipe do El Shaddai, a terceira na partida. Vem o Capoeira ali para cobrança, aguardando a autorização da Nossa, Luna. tome essa. Eu não escuto. A bronca? Pra cima Do técnico ali. Falou, quem tá aqui no campo sou eu, o critério é meu, não é seu. Fica na sua que quem manda aqui sou eu. Acabou. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tentou sair jogando Capoeira, acabou perdendo, tenta ali o Caian. Chega primeiro na bola o Isidório e consegue evitar a saída e já toca na frente para o Bruno. Bruno faz o giro, levou o Rapa, o El Shaddai, abrindo sua caixa de ferramentas aí nesse início de segundo tempo. Um Rapa ali um pouquinho mais forte, hein, João? É, um Rapa um pouquinho mais forte, mas ainda... É que assim, né, Marcelo, tem a questão que nessa categoria também é muito visual as quedas, né? Não é nem tanto a questão da força. Existe vamos dizer assim, uma autoproteção dos atletas de aumentarem o tamanho do lance para não se machucarem tanto. Aí dá a impressão que foi uma baita de uma chegada, mas nem tanto. Tenta chegar ali o Mendes. Faz o giro, tá marcado, toca do lado para o Juan. Juan de frente pro gol, ajeitou! Rapaz, passou à esquerda do gol, acertou a bola ali no Marcelo. canto, e houve substituição no El Shaddai. Era isso que eu ia falar. Eu acho que a substituição... Era o 1 e o 12. Não, o Guarani manteve o Pedro. A substituição foi no gol do El Shaddai. Exatamente. Saiu o Guilherme. Então vamos lá, saiu o Guilherme para a entrada do Pedro César na equipe do El Shaddai. E o Pedro ainda está no gol da equipe do Guarani. Agora se acertou aqui, porque o goleiro já estava posicionado. Agora que ele virou ali, que a gente viu que era o camisa 12. Então o Guarani fez 3 substituições e a equipe do El Shaddai 2. E a equipe do El Shaddai reclama de uma nova falta ali. A Bruna, próxima do lance, mandou seguir. Chega o Maxwell, domina, põe no chão, protege, já toca do lado para o Juan. Mais na direita aqui para o Capoeira, alcançou, evitou a saída. O cruzamento, o lançamento feito na área, acabou muito forte e o Mendes não chegou nela. Quem chegou primeiro foi o goleiro Pedro César e já despacha essa bola para o seu campo de ataque. Tenta ali de cabeça, o Caian na briga, foi empurrado ali, atropelado e a falta assinalada. Falta marcada. Bem marcada ali, o jogador do Guarani não deixou o jogador do El Shaddai jogar. A torcida do Guarani que está do nosso lado aqui não gostou muito não, mas também achei que foi falta. Tenta o lançamento à frente, conseguiu ali o Igor mandar para frente. Chegou nas costas, né? Essa foi visível ali a chegada do Bruno nas costas. E cartão, Marcelo. E cartão para o camisa 10 da equipe do Guarani. O Bruno pela chegada, o tranco um pouquinho mais forte ali para cima do jogador do El Shaddai. Agora a Bruna resolveu. Sabe de uma coisa interessante, João? Não tivemos parada para hidratação no primeiro tempo, né? Eles aproveitaram. Não tinha necessidade também, né, Marcelo? Não, mas não é o protocolo agora que tá mesmo... Mas agora a gente já entrou no inverno, não tem necessidade mais. Tá. O protocolo foi exagerado no começo do ano, isso com certeza gerou reclamações.
Porque em dia de chuva parar pra tomar água é brincadeira, né? Então, E também talvez. teve aquela parada pro atendimento ao Luan ali. Também teve a questão da parada pra hidratação, pra atendimento, que o pessoal aproveitou, tomou sua água, então não havia necessidade da parada pra hidratação. Bom, o jogador ali do El Shaddai tá caído, tá sendo atendido ainda, sente muito ali, a gente vê o garoto com a mão na cabeça ali, é o camisa 10. É o camisa 10, o Arthur Costa, jogador. Os próprios companheiros já estão pedindo substituição para vamos, porque o jogo tem que correr. Já tá com 6 minutos de jogo. O massagista deu um sinal ali. Espera! Para esperar, para ver se o Arthur Costa vai se recuperar ou não. É só uma rasteira. Estamos aguardando ali, como ele foi atendido, né? Mas teve a apresentação do cartão, ele não precisa sair, verdade. A falta aqui no meio de campo, quem prepara-se para a cobrança é o camisa 8, o João Vitor. João Vitor é a cabeça, espera a movimentação dos seus companheiros. Vamos ver para quem vai mandar essa bola. A Bruna já vai se posicionando. Autorizada a cobrança. João Vitor lançou essa bola lá na área, afastou a equipe do Guarani. A sobra fica com o Mendes, lá pelo lado esquerdo. Gatou a primeira, a segunda, a terceira, conseguiu o toque do lado ali para o Bruno, que volta atrás e começa tudo de novo. Isidoro, lá na esquerda, agora com o Guide ali, tentou, acabou sendo atropelado, perdeu a bola, recupera a equipe do El Shaddai. Chega o Guide no carrinho e ganha, já toca ali, fica aquele perde e ganha. Volta com a equipe do El Shaddai, já despacha lá na frente procurando o Silvio. Não conseguiu, chegou ali com tranquilidade o Pedro e fez a defesa. Pedro já toca na frente para o Juan. Juan faz o giro, toca, chega até o Eduardo. A equipe do Guarani vai tocando a bola. Bruno lançou ali para o Mendes na esquerda. Correu, evitou a saída, vai chegando. 2 em cima dele, o toque, o tapa na frente muito forte. Não chegou ali o Bruno. Mas a sobra fica ainda com a equipe do Guarani. Domínio de cabeça, quase acerta o Juan. Ele abaixou rapidinho, a bola chega até o Capoeira. O toque na frente para o Brenelli. Brenelli para o Capoeira. Avança a equipe do Guarani. Um tapa na frente para o Maxwell. Ele protege a bola. Ganhou na linha de fundo. Só na bola. É escanteio para a equipe do Guarani. O quarto na partida. O terceiro pelo lado direito do seu ataque. Na marca dos 8 minutos deste segundo tempo. O Guarani vai vencendo. 3-0 a equipe do Shaddai. A sexta rodada do Campeonato Paulista, categoria Sub-15. Aí o impedimento assinalado. Rapaz, até eu fiquei na dúvida que foi a marcação aqui agora. Não, mandou voltar. Acho que ela colocou a bola no lugar errado. Mandou voltar o escanteio ali. É porque aqui, da posição que a gente tá, não dá pra ver o quarto de círculo. Verdade. Existe uma construção ali, é o banheiro, na verdade. Chega a equipe do Guarani, o chute pegou mal na bola, quase saiu pela linha lateral. Continua, João. Aí a gente não consegue ver a linha lateral, né, Marcelo? O fundo ali, justamente onde se posiciona a bola. Provavelmente, pelo gestual que a gente viu aqui, mandou voltar porque tinha colocado a bola no lugar errado o jogador da equipe do Guarani. Devido à construção, como você bem disse, tanto os dois escanteios aqui tem uma certa dificuldade. O do lado esquerdo ainda tem a grade, né, que mesmo tendo essa... atrapalha, mas não tampa completamente a nossa visão. Que aqui é o banheiro, o telhado. Ali é o telhado e não tem o que fazer. Vai avançando a equipe do Guarani, recupera a bola. Daqui a pouco eu dou uma passadinha no chat, vão mandando suas mensagens. Toque na frente, conseguiu o domínio, tentou o Bruno, ganhou do primeiro, toque na frente, Brenner invadiu a área, o toque, defendeu o goleiro! Esticou a perna, Pedro César fez uma belíssima defesa cara a cara, evitando o quarto gol da equipe do Guarani. Aí foi mais a defesa, né, João? Aí, méritos ao goleiro. Cresceu muito e conseguiu... Olha o toque, vai invadir o Mendes, invadiu a área, o toque, pra fora! Pedro César fechou muito bem o ângulo, houve o desvio, é escanteio. A equipe do Guarani acordou pro segundo tempo, João. Pois é, Marcelo. Olha, ui!
Rapaz, quase a câmera vai. Ela tá sinalizando ali escanteio. E todo mundo tá falando, não, ele que é pé torto mesmo. Mas o goleiro da equipe do El Shaddai mostrando aí muita qualidade nesse começo do segundo tempo. Autorizada a cobrança no primeiro pau, desvio na sobra! Gol! É do Guarani! Bruno, camisa 10, na marca dos 11 minutos. O desvio de cabeça do Juan no primeiro pau, no meio da pequena área. O Bruno antecipou e empurrou para o fundo da rede. Agora no placar, Guarani 4, El Shaddai 0. Carimba, João, e o técnico do El Shaddai recebe cartão amarelo. Carimba, Marcelo, carimba. Belo gol da equipe do Guarani para queimar minha língua, né? Tudo bem que jogou no contrapé do goleiro, ele não teve chances de chegar para fazer essa defesa. Marcelo? Vem, pode ir, João. E aí, o técnico da equipe do El Shaddai, após o gol, reclamou que não havia tido a questão, não havia sido escanteio, né? E acabou levando o cartão. Não adiantou a Bruna falar, a decisão é minha, eu que mando aqui dentro, que ele achou que ele podia gritar. É o 13 que levou, né, João? Do Guarani? O cartão amarelo. Teve um cartão amarelo pro jogador do Guarani. Agora também pela falta cometida aqui no meio de campo. Tô tentando... 13, ele mesmo. O 13, o Isidoro, que entrou agora no segundo tempo, recebeu o segundo cartão amarelo da equipe do Guarani. E Marcelo, prepara o coração aí que vão ser 5 substituições pelo El Shaddai. Rapaz do céu. Vamos lá, daqui a pouco. 5 substituições na equipe do El Shaddai. Mas enquanto isso vem a equipe do Guarani, o tapa na frente. Bruno chega firme no carrinho, Igor, e ganha a bola. Não, foi na bola, tranquilo. O pessoal reclamou de falta aqui, mas foi nada. Legal. Capoeira aqui já ganhou. Despacha essa bola ali do jeito que deu o Eduardo Costa. Sobrou ali pro Matheus, mandou pra frente. Caian ganhou ali, protege o toque, tentando o Silvio, chega no Capoeira, ele barra e já toca ali para o Rafael. Perdeu a bola, recupera a equipe do El Shaddai, vem o Rafael novamente e ganha essa bola. Faz o giro ali, tá marcado, perdeu, vem a equipe do El Shaddai, Silvio, travado na hora H pelo Isidoro. A sobra ainda do El Shaddai, que pressiona nesse momento. A bola fica com o Vitor. Perdeu, foi puxado. Brenelli avançou, chega ali, acertou. A sobra ainda é com o Brenelli. Não, aí se atrapalhou. Aí acabou perdendo. Vem a equipe do El Shaddai e o carrinho por trás agora. E vai embora. Do Eduardo. E vai levar cartão amarelo o Eduardo. Eduardo leva o cartão amarelo, o terceiro ali. Substituições. Barato esse, hein? Barato esse cartão amarelo. Atrás, né? Muito barato esse cartão amarelo pro jogador do Guarani. Houve a falta no jogador do Guarani, sim. Houve a vantagem, ele se perde com a bola. Mas o carrinho totalmente desnecessário. Ficou muito barato. Agora foi uma entrada mais forte ali do jogador do Guarani. Realmente eu concordo com você, João. Eu até pensei que teríamos a substituição disciplinar. Nessa categoria ainda tem a substituição disciplinar. Eu tô pegando aqui as substituições aos poucos. A primeira saiu o Vitor, camisa 6, para a entrada do camisa 14, o Otto. Saiu camisa 10, Arthur Costa, para a entrada do camisa 15, Thomas Salé. Vamos ver a próxima ali. Saiu camisa 2, o Matheus Perrella para a entrada do camisa 19, Eric Luiz. 3 e 17. O 3, camisa 3, o Eduardo para a entrada do 16, Nicolas Espelho. E saiu 17, o Silvio Coque para a entrada do 20, Henrique Lima. E o Guarani aproveita fazer uma substituição também, vai no embalo. O Lenzi, camisa 15, que vai entrar
Vamos ver quem vai sair ali da equipe do Guarani. A placa Manuel, até que ela vai rapidinho, né? Saiu camisa 17 também. Ah, não, essa é do Esse ainda é do El Shaddai. do El Shaddai, que é a última do El Shaddai. Eu vou falar pra você, Marcelo, se for inteligente, é o camisa 5 mesmo. É o camisa 5, o Eduardo, que recebeu, que ficou barato o cartão amarelo, né, João? Acabou que foi substituído por opção do técnico. Reiniciada a partida, o lançamento feito à frente, nas mãos do goleiro Pedro. Tô terminando de ajeitar aqui pra não me perder nas... Rapaz do céu. Vamos lá. Vem a equipe. E agora a falta assinalada é falta contra a equipe do Guarani. O Capoeira puxou, agarrou, deu por baixo. Esse quis parar a jogada de qualquer E maneira. agora a gente vê o Luan aqui, nas arquibancadas. Parece que pegou o tornozelo mesmo ali do Luan. Tenta sair jogando a equipe do El Shaddai, aqui pelo lado direito. Lá pelo lado direito tem o Henrique Moreira, a bola acaba saindo pela linha lateral. Lateral a favor da equipe do El Shaddai, ganha novo lateral. Tenta avançar, a equipe do El Shaddai perde pelo placar de 4-0. Um detalhe, né? Após o gol, na cobrança do escanteio, a torcida aplaudiu a árbitra, porque todo mundo reclamou que não tinha sido escanteio. E vem a equipe do Guarani, avançando pelo meio, o toque nas costas, não conseguiu se recuperar ali. O Bruno acaba recuperando a equipe do El Shaddai, chega na marcação, firme ali o camisa 15, o Lenzi. A torcida aqui, o chat pediu o Lenzi tá em campo ali, o camisa 15 da equipe do Guarani. O Clélio Rodrigues mandava aqui também, tem mais um pessoal que mandou. Muito obrigado a todos, aos 122 aparelhos conectados. Vai tocando aqui, a Oda também tá com a gente, bom dia, muito frio? Não, tá tranquilo aqui, Oda, tá gostoso, agora esquentou um pouquinho. Galera vai chegando galera vai chegando aqui no chat, nosso muito obrigado. Lembrando que na mesma live teremos ainda a categoria Sub-17, Guarani e El Shaddai. E agora a falta assinalada ali, bateu no braço do jogador da equipe do El Shaddai lá pelo lado esquerdo. E o Marco Alves, bom dia, quanto está o jogo? 4-0. Placarzinho informa 4-0 ali para a equipe do Guarani. Vai avançando aqui pela direita, Capoeira, o toque, levou a rasteira do camisa 16, o Nicolas, mais uma falta cometida pela equipe do El Shaddai, aqui pelo lado direito, quem ajeita ali com muito carinho é o Bruno. A árbitra já avisou que só com autorização, tá ajeitando, vendo a distância da barreira, o goleiro Pedro César ajeita a barreira ali para proteger o seu canto esquerdo, 2 na barreira. Vem o Bruno para a cobrança, todo mundo enfileirado. Ele toca na direita para o Capoeira. Capoeira deu um tapa na frente, ganhou, invadiu a área. Chegou na linha de fundo, toque para trás, ninguém para empurrar para o fundo da rede. Juan deu um tapa na frente, a sobra, ficou, tentou chute, foi travado a sobra, o chute para fora. Aí tentou pegar de primeira, meio desequilibrado. Passou à direita do gol do Pedro César, era o camisa 13, o Isidoro, perde uma grande chance a equipe do Guarani de ampliar ainda mais o placar. Tenta sair jogando a equipe do El Shaddai, conseguiu passar ali, avança a recuperação, a sobra agora fica com a equipe do Guarani. Já na marca dos quase 20 minutos desta segunda etapa no placar, Guarani 4, El Shaddai 0. E com esse resultado, a equipe do Guarani vai consolidando a sua liderança no grupo 6 do Campeonato Paulista da categoria Sub-15. Tenta o lançamento para o Brenélio, desvio de cabeça, ganha lateral a equipe do Guarani. Ô Marcelo, é o que a gente vinha falando, né? Mais uma grande oportunidade da equipe do Guarani, chega frente a frente ali a meta adversária, mas ficou bate, rebate e ninguém conseguiu empurrar essa bola para o fundo da rede. Era a Maiara também que estava pedindo ali a presença do Lenzi. Maiara, então, Lenzi em campo, camisa 15, vem avançando o Brenelli, ganhou no carrinho, vai disputando, não perde e ganha. Aí o lateral é para a equipe do Guarani. Vem o Capoeira para a cobrança.
Já tocou na frente para o Maxwell. Não conseguiu o domínio. Era o Bruno que estava ali. Perdeu, não conseguiu o controle. Mas o Juan recuperou. O Guarani pressiona. Vai tocando a bola. Mendes. Belo toque ali na esquerda. O cruzamento. Maxwell não conseguiu o chute. Acabou espirrando o taco. A bola foi para trás. A sobra fica com o Rafael, que volta e começa o jogo com o Pedro. Mais uma chance perdida, João. Mais uma, Marcelo. Cara a cara. Faltou. E lá vai o Rafael, o Maxwell. Mas a bola deu aquela quicada e o Pedro César, esperto, antecipou e fez a defesa. Mais uma vez, né, Marcelo? Como a gente já vem falando. Mais uma grande oportunidade. Saiu cara a cara, tudo bem. Que não tá fazendo falta. Mas não pode desperdiçar essa quantidade de oportunidades aí a equipe do Guarani. Lembrando que nas fases mais pra frente no mata-mata, é pela classificação geral. Aí o negócio, qualquer critério de desempate é melhor tá se aproveitando, né? Só com uma curiosidade, para vocês terem uma ideia, a maior goleada da competição até o momento, o Palmeiras venceu a equipe do União Mogi pelo placar de 16-0. Calma, João. Lateral ali, Capoeira, Brenelli, devolve para o Capoeira. O cruzamento feito, passou pelo Maxwell, não conseguiu completar. Mas a sobra ainda é da equipe do Guarani. Acabou adiantando o Lenz ali, recupera a equipe do Shaddai. Chega no carrinho firme o Brenelli. Lenz com ela, faz o giro, protege e domina. Começa tudo de novo atrás aqui com o Rafael. Marcelo, fala pra você, tomara que o árbitro use o cartão que a gente chama de cartão liso nesse jogo. Nossa, mais 3 aqui. Porque se usar o que é comumente, né, falado que cartão riscado, que ele já vem com um rascunho na parte de trás, faltou espaço. Vem a equipe do Guarani, o lançamento à frente, lá na esquerda, avança, corre, evitou a saída. Vem a equipe do Guarani, o cruzamento, o Brenelli de cabeça, o desvio. Gol! Brenelli, camisa 20, na marca dos 23 minutos, o cruzamento, Brenelli de olhos abertos, cabeceou para o chão, houve um desvio ainda ali da zaga da equipe do El Shaddai tentando evitar, mas a bola foi morrer no fundo da rede. Agora no placar, Guarani 5, El Shaddai 0, carimba, João! Carimba, Marcelo, carimba! O zagueiro ainda tentou salvar em cima da linha, mas acabou mandando ela mais pro fundo da rede ainda. Amplia. Vira um verdadeiro chocolate aqui do Guarani pra cima da equipe do El Shaddai. E o Brenelli marca o seu primeiro gol na competição. Lenz no carrinho, tentou ganhar, não conseguiu. Recupera a equipe do El Shaddai, mas o lançamento à frente aqui sobra. Capoeira ganhou e já despacha na frente para ele. Brenelli domina, toque no meio, acabou perdendo, não tocou bem a bola. Tenta o desvio, Caian. A sobra fica com a equipe do Guarani, Lenz novamente. Começa mais atrás com o Isidoro. Isidoro lá pela esquerda, vai avançando. O toque para o Mendes. Mendes acabou perdendo a bola, mas foi lá, disputou e ganhou. Volta mais atrás com o Isidoro. Isidoro volta com o Rafael. O Guarani prepara mais 3 substituições daqui a pouquinho. Tenta o toque aqui na direita, sai pela linha lateral. Vamos às substituições na equipe do Guarani. Vamos lá. Sai o camisa 2, o Capoeira para a entrada do camisa 14, o Felipe Lopes. É a primeira substituição. Sai o camisa 3, o Rafael para a entrada do camisa 16, o Beleza. E vai entrar o camisa 19, Vitinho. No lugar do 9. Para sair o camisa 9, o Maxwell. O artilheiro desta manhã aqui no José de Araújo Sintra. Lateral já batido, ganhou ali, a sobra com o Bruno, fez o corte, ameaçou o chute, toque para o Mendes, o toque mais lá na esquerda, o cruzamento foi interceptado, a sobra despachou essa bola.
A sobra tenta ganhar o Caian ali. Chega firme no carrinho o Isidoro mandando essa bola pela linha lateral. Lateral a favor da equipe do El Shaddai. Lançamento feito à frente procurando o Eric Luiz. Foi o Isidoro, chegou na marcação, mandou novamente pela linha lateral, novo lateral já batido. Chega até o Thomas. Thomas na frente ali para o Caian. Vai avançando a equipe do El Shaddai. Perde por 5-0, briga, tenta ali no pé de ferro. O árbitro entendeu que foi a falta. Não foi pé de ferro, não, foi canela. Foi mesmo. O camisa 16, o Beleza, já vai levar. E já vai levar seu cartãozinho amarelo. Eu achei que foi no pé de ferro, então o João rapaz, não, pelo barulho, foi... O barulho entregou que não teve bola na jogada, não. E olha que a gente tá numa distância razoável, hein? Rapaz, são 8 cartões amarelos na partida, 4 para cada equipe. Tudo bem que no do El Shaddai teve um pro massagista e pro técnico, né? Jogadores foram 6. 4 do Guarani e 2 da equipe do El Shaddai. E a falta é frontal. Quem ajeitou ali foi o camisa 8, o João Vitor. Pedro ajeita a barreira para proteger o seu canto esquerdo. Tem um muro ali na frente. 1, 2, 3, 5 jogadores. Mas não está próxima não, João? Vamos ver, vamos dar uma olhada. Ali. Ah, não foi a barreira que chegou mais perto, não. É. João Vitor na Tanela. Momentos de expectativa aqui no... E agora o pessoal do banco e da torcida reclama da barreira. Aí ela vai lá e conta de novo, coloca a barreira um pouquinho mais para trás. Foi o tempo que ela virou para olhar pro pessoal do banco, a barreira deu aquele passinho para frente. Ela tirou a atenção dela para voltar e fazer a mesma coisa. Agora sim, autorizada a cobrança. João Vitor. Momento de expectativa ali. João Vitor, o chute na barreira. A sobra é pra ele, aí é tradicional. Aí pegou do jeito que veio, pegou mal na bola. Passou sem perigo para o goleiro Pedro. Equipe do El Shaddai, João, 3 chutes na partida, 2 na direção do gol. A equipe do Guarani foram 15 chutes, 8 na direção do gol. Já reflete um pouco do que é a partida, né? Ah, sim, além das... É que desses chutes ao gol ainda a gente está considerando as 4 oportunidades que os jogadores do Guarani estavam embaixo da meta e mandaram por cima, né, também, Marcelo? Também. Que nem entra como chute a gol, né? Porque conseguiu isolar. Vem a equipe do Guarani lá pelo lado esquerdo, avançou, conseguiu evitar a saída. O último toque foi do jogador do El Shaddai, é escanteio. Mais um escanteio a favor da equipe do Guarani, o 6º na partida, o 3º pelo lado esquerdo. Na bola parada, vem a equipe do Guarani, Mendes para cobrança. Ele ajeita com carinho, a Bruna já vai se posicionar na entrada da área. E o Mendes vai aproveitando, o Lenz vai aproveitando a sombrinha que tem ali. Cobrança fechada no primeiro pau, afasta a zaga da equipe do El Shaddai. A sobra fica com a equipe do Guarani, que começa tudo de novo aqui atrás com o goleiro Pedro. Tem do lado aqui o Felipe Lopes. Felipe começa, volta mais atrás com Beleza. Beleza para Pedro. Pedro, nossa senhora! A bola chega até o Felipe. Faz o corte, avança, puxa pelo meio. Toca atrás para o Isidoro. Isidoro dá um tapa, segura, já toca do lado para o Lenze. Lenze avança lá pelo lado esquerdo, belo lançamento. Se chegar é perigo. Dominou, avançou, invadiu a área, adiantou, conseguiu o toque para trás. Tentou o toque o Brenelli ali, mas estava já barrado ali. O goleiro Pedro César já estava na bola, evitando ali o lance de maior perigo, fechando o ângulo. Furou ali o Isidoro, quase que sobra para o Caian. Ele conseguiu se recuperar, mas perdeu no segundo lance e cometeu a falta. Tá valendo, agora a falta foi assinalada. O pessoal reclamou da falta. Vocês querem falta? Então é falta. Porque ele estava saindo, aí já tinha se desvencilhado ali e já estava saindo, já estava jogando. Ali faltou no mínimo a advertência para ambos, né? Um puxou, o outro tentou desferir um soco. Nenhum dos dois teve sucesso, mas cabia ali uma advertência para
ambos os jogadores. Tenta sair jogando a equipe do Guarani, lá pelo lado esquerdo, perdeu a bola, recuperou o Caian. Já tocou mais atrás, avança a equipe, Caian com ela de novo. Deu um tapa na frente, tenta adiantar a marcação do Isidoro, conseguiu o cruzamento, passou ali pela toda a extensão da pequena área. O Pedro só acompanhou, despachou ali o Felipe mandando pela linha lateral. Lateral a favor da equipe do El Shaddai. Já na marca de 31 minutos deste segundo tempo, Guarani 5, El Shaddai 0. Tenta chegar ali, o Guarani que chega a 18 gols na competição. Fez o giro, ganhou bonito, tá ali, se atrapalhou com a bola. O Eric Luiz recupera a equipe do Guarani, tenta sair jogando. Aí quem se atrapalhou foi o Bruno, chegou firme ali, agora o Juan. A sobra com... Aí foi impedimento assinalado pra cima do Caian. Primeiro impedimento da partida. Impedimento contra o El Shaddai aos 31 minutos e 30 segundos. Pedro, toque na frente para o Mendes. Mendes se atrapalhou um pouquinho ali, chegou a marcação do Thomas. Mas ele conseguiu o toque mais à frente. Fez o giro, foi puxado e a falta assinalada. Mais uma falta. Isidoro para cobrança. Espera a movimentação. Tocou curta. O banco do Guarani gritando: joga rápido! O pessoal ficou ali naquele toquinho curto. Vem a equipe do Guarani, Brenelli, chega na cobertura, firme ali o Igor Fernandes mandando essa bola pela linha lateral. Lateral a favor da equipe do Guarani, vem o Felipe Lopes para a cobrança. Felipe na frente, para o Brenelli, Brenelli devolve para o Felipe, Felipe tentou a devolução, não conseguiu, protege. O último toque ali foi do camisa 14, o Otto, mandando essa bola pela linha lateral. Vem o Felipe de novo na cobrança. Lançamento à frente, o giro do Bruno, acabou se atrapalhando, mas conseguiu o toque atrás para o Mendes. Mendes faz o giro, tentou o chute, aí o Brenelli já estava em posição irregular, a bola bateu nele e é o impedimento do Guarani, também o primeiro na partida, aos quase 33 minutos. Despacha a equipe do El Shaddai, tenta o lançamento lá na direita. Chegou o Guide ali, conseguiu recuperar, deu um tapa na frente. Mas a bola sobrou com o El Shaddai, não perde e ganha, sobra com o Lenzi. Lenzi faz o giro, faz o corte. Tava marcado, volta atrás com o Beleza. Beleza para Isidoro. Isidoro lá na esquerda, vai tocando a bola a equipe do Guarani. Fala pra você, Marcelo, o banco quer mais. Acha que o 5-0 não é suficiente. Tá pedindo para que o time leve o jogo mais a sério e que continue buscando o ataque o tempo todo. Apesar da goleada da equipe do Palmeiras por 16-0, o melhor ataque da competição é da equipe do Corinthians com 24 gols. Falta lá pelo lado esquerdo. Vem lance na área ali. Você acompanha ali no fundo, atrás do gol, tá a equipe do Sub-17 fazendo aquecimento. Lançamento no segundo pau, toque para trás, afastou de cabeça. Quem chega nessa bola? A equipe do Guarani tentou o chute! Era o Mendes que estava ali, um chute cruzado, passou à direita do gol do Pedro César. Assustando um pouco, porque estava cheio de gente ali na frente. Mas a bola acabou indo direto pela linha de fundo, tiro de meta já batido. A equipe do El Shaddai tenta na base do chutão sair jogando, não consegue tocar a bola. Recupera a equipe do Guarani novamente, Lenzi com ela. Fez o giro, adiantou, mas se precipitou o jogador do El Shaddai, cometendo a falta. Porque a bola já estava adiantada ali, não ia chegar nessa bola nunca o Lenzi. Toque do lado, Bruno. A inversão de jogo aqui para o Felipe à direita, mas o Felipe já estava na banheira com seu patinho de borracha na posição de impedimento. Impedimento assinalado. Já na marca dos 34, 35 minutos. Vamos ao tempo de acréscimo. Teremos 3 minutos de acréscimo. Tá bom, João? Só de substituição foi quase isso mesmo, né, Marcelo? Por 2 vezes foi substituição de pelotão. Aí precisa um bom tempo de acréscimo. Vem a equipe do El Shaddai, vai tocando a bola, sobra com o João Vitor. João Vitor faz o giro, protege, 3 em cima dele e conseguiu ganhar. A bola chega até o Otto toca no meio,
para o camisa 15, o Thomas. Avança ali, a falta assinalada. E ameaçou, vai tirar o cartão. Cartão para o camisa 7, o Juan. O 7 levou. Mas eu não sei não se teve um segundo ali, hein, Marcelo? Pra quem? Nossa, eu não vi. Outra troca de gentilezas aqui no meio campo. Um puxou a camisa, outro deu-lhe um tapão. Aí o 7 para devolver deu assim, esse encontrão por baixo aí. Não sei se ficou só pelo 7 esse cartão. Bom. A gente só nota o 7 aqui que viu, não deu pra ver os demais. João Vitor, pra cobrança. Lançamento na área. Saiu Pedro socando. Tentou domínio, o Lenzi não conseguiu. Volta com o João Vitor. Já chegamos na marca dos 36. Muito obrigado a todos que estão com a gente no nosso chat. Aos 135 aparelhos conectados. Maiara, Adriana Borges, o Danilo. Muito obrigado a todos. Tentou ali, tá valendo chute colocado. O pessoal reclama de um toque no braço ali, João. Braço, posição natural, Marcelo. Embaixo, na tentativa de fazer essa bola passar, bateu. E ganhou o Brenelli. Avança aqui pelo lado direito. Chegou na linha de fundo, fez o corte, adiantou, tentou o chute, aí pegou fraco. Aí foi fominho o Brenelli. Já no primeiro lance podia ter tocado para trás pro seu companheiro no meio da pequena área, João. Pois é, quis... Vou aproveitar, o pessoal aqui tava aqui do lado. Vai, tá valendo. Avança a equipe do Guarani. Bruno deu um tapa na frente. Cara a cara, o chute! Gol! É do Guarani, Bruno! Aos 37. Fechando o placar aqui no estádio José de Araújo Sintra. Guarani 6. El Shaddai 0. Carimba, João. Carimba, Marcelo. E a gente viu que beleza de leitura de jogo da Bruna. Ela percebeu ali uma condição boa para a equipe do Guarani. Deu a vantagem. Rapaz, e a vantagem gerou o gol. Bela leitura de jogo. Mesmo com a equipe do El Shaddai inconformada com as marcações dela. Parece que o Guarani ainda quer mais nesse finalzinho. Vai avançando a equipe do Guarani, lá pelo lado esquerdo, dentro da área, pedalou, chegou o cruzamento atrás, passa por todo mundo. E aí agora sim, aos 38 minutos, põe ponto final para Guarani 6, El Shaddai 0. João, enquanto eu vou fazendo o fechamento dos números, comente sobre o resultado. Pois é, Marcelo, um resultado até aqui. Pra mim, resultado justo. O Guarani não deixou de atacar em momento nenhum, sempre buscou o gol, foi buscando. E a gente percebeu, 6-0 ainda assim o Guarani se jogando pro ataque, buscando ali o resultado. Perdeu inúmeras oportunidades, mas ainda assim saiu com um bom placar. Placar bastante elástico aqui do José de Araújo Sintra, da cidade de Amparo. Vamos aos números finais da partida. A equipe do Guarani, 19 chutes, 11 na direção do gol. Cometeu 11 faltas, teve 6 escanteios a seu favor, 2 impedimentos contra, 70% de posse de bola. 5 advertências para Eduardo, Juan, Bruno, Isidoro e Beleza. E os gols assinalados pelo 2 do Maxwell, 2 do Bruno, 1 do Luan e 1 do Brenelli. O El Shaddai, 4 chutes, 3 na direção do gol. Cometeu 15 faltas, não teve escanteio e 1 impedimento. 4 cartões para o massagista, para o técnico, para o camisa 6, o Vitor, e para o camisa 10, o Arthur Costa. Esses são os números finais da partida. O Guarani mantém a liderança do grupo com 15 pontos ganhos. O El Shaddai, vamos aguardar o resultado, os demais resultados da rodada. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui, mas é para um intervalo e na volta tem a categoria Sub-17. Então, não saia daí. Daqui a pouco a gente está de volta. Eu levo sempre comigo
verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos
tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa capa, construímos com devoção, nossa família bugrina, tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção, nossa família bugrina, tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção, nossa família bugrina, tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção, nossa família bugrina, tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre,
ti, na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa capa, construímos com devoção, nossa família bugrina, tem raça e tradição. Avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção, nossa família bugrina, tem raça e tradição. Avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa capa, construímos com devoção, nossa família bugrina, tem raça e tradição. Avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção, nossa família bugrina, tem raça e tradição. Avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani.
vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Muito bem, estamos de volta aqui direto do estádio José de Araújo Sintra. Agora para Guarani e El Shaddai, Campeonato Paulista da categoria Sub-17. A gente já vê os reservas do Guarani, o Guarani agora que vem com seu uniforme todo branco e detalhes em verde. As duas equipes fazem parte do grupo 6. A liderança é do Guarani com 12 pontos ganhos, 4 vitórias e 1 derrota. Segundo lugar, a equipe do São Bernardo. Terceiro, Paulinense. Quarto, Amparo. Quinto, Paulínia. Sexto, Rio Branco. Sétimo, Valinhos. Oitavo, o El Shaddai. A equipe do Guarani, que ocupa a quarta posição na classificação geral. Como eu disse, 5 jogos, 4 vitórias e 1 derrota. Marcou 17 e sofreu 2. Tem o saldo de 15, levou 9 cartões amarelos e 2 vermelhos. A equipe do El Shaddai, 5 jogos, 1 empate e 4 derrotas. Marcou 2, sofreu 16. Levou 14 cartões amarelos e 1 vermelho. A equipe do Guarani, que vem de uma vitória sobre a equipe do Paulínia por 3-0. E a equipe do El Shaddai, 1 derrota para a equipe do São Bernardo pelo placar de 5-0. A equipe do Guarani é a quarta, como eu disse, a quarta colocada na classificação geral. Tem um dos melhores ataques da competição junto com a Ferroviária, com 17 gols. O El Shaddai é o 82º ataque com 2 gols marcados. Na defesa, a equipe do Guarani é a 5ª melhor defesa com 2 gols sofridos. O El Shaddai é a 90ª equipe com 16 gols sofridos na competição. Isso porque temos 93 clubes. A equipe, já tivemos 1.034 cartões amarelos com uma média de 5, 105 cartões vermelhos com uma média de meio cartão por partida e 657 gols com uma média de 3,2. Temos 15 equipes invictas ainda na competição. Aqui no grupo 6 não temos mais nenhuma equipe invicta. A maior goleada, Flamengo 8, Guarulhos 0. E o placar mais comum, 2-1 em 19 jogos. O hino da federação já está sendo tocado. O protocolo já está sendo iniciado e você vai acompanhar aqui na telinha da TV Guarani. As duas equipes, o El Shaddai vem com o seu uniforme todo preto, camisas, shorts e meiões pretos. Eu só não consegui ver o número ainda, meu Deus, tá branco aqui. E agora as equipes já se posicionam no centro do gramado para a execução do hino nacional brasileiro.
execução do hino nacional brasileiro, você acompanha aquele protocolo de cumprimento das equipes. E vamos às escalações das duas equipes, começando com a equipe da casa, a equipe do Guarani, que vem a campo. O técnico Marcos Paulo traz a campo 1 Álvaro, 2 Thiago, 3 Cauê, 4 João, 5 Miguel, 6 D'Amato, 7 Zanotto, 8 Harley, 9 Dreger, 10 Cauã Jabes e 11 o Brian. Essa é a equipe do Guarani. E agora, na telinha da TV Guarani, a equipe desafiante de hoje, a equipe visitante. O El Shaddai, do técnico Felipe Souza, vem com 1 Wallace, 2 Cauã Pereira, 3 Cauã Araújo, 4 Rian, 5 Igor, 6 Cauã Cruz, 7 Cauã Freitas, 8 Natan Leite, 9 Natan Mesquita, 10 Leonardo e 11 Lucas Soares. Essa é a equipe do El Shaddai. E como vem a terceira equipe? A terceira equipe agora está comandada pela Ariana Manfredi Leite, auxiliada por Pedro Aparecido Grival Filho e William Marcos do Prado. E a quarta árbitra, a Bruna Serra Oliveira. Essas são as equipes que estarão dentro do gramado para Guarani e El Shaddai, categoria Sub-17. Também não, esse jogo já não se espera tanto equilíbrio, né? Pelo menos pelos números, João, não se espera tanto, né? Pois é, Marcelo, se no primeiro jogo eram duas equipes que na tabela de classificação estavam muito próximas, agora é líder contra lanterna dentro do grupo. E a Patrícia aqui, a Patrícia Alves, vamos El Shaddai pra cima. Ela que já chega na torcida aqui pela equipe. Você que está fazendo parte, que chega agora na nossa transmissão, mande sua mensagem, fale de onde está assistindo a gente, ouvindo, para quem é sua torcida, se você tem algum amigo, sobrinho, filho, neto, primo, aqui no campo, aqui no estádio José de Araújo Sintra. A equipe do Guarani vai se posicionando à sua direita, o El Shaddai à sua esquerda, lembrando que na categoria Sub-17 são 2 tempos de 40 minutos. O trio de arbitragem também já vai se posicionando, os assistentes acabaram de fazer aquela última verificação nas redes, os goleiros vão encerrando o seu aquecimento, mas o goleiro do El Shaddai, o goleiro da equipe do Guarani está lá fazendo no grupinho ali aquela última oração, aquela última palavra de incentivo. Aqui na cidade de Amparo, 11 horas e 2 minutinhos. Daqui a pouco, o início deste primeiro tempo aqui do jogo válido pela 6ª rodada do Campeonato Paulista. Lembrando que o artilheiro da competição é o Dreger do Guarani e o Oliver José da Ferroviária, ambos com 7 gols. Dreger, artilheiro da equipe do Guarani. Pelos lados do El Shaddai, foram 2 gols. Um do Igor Silvério, o Bonitinho, e o outro marcado pelo Lucas Soares. Tudo pronto lá no centro do gramado, o Mesquita. E o pontapé foi dado. Começa Guarani e El Shaddai, jogo válido pela categoria Sub-17 do Campeonato Paulista. E o Guarani, assim como todas as equipes das categorias de base, já sobe sua linha de marcação, já pressiona e já comete a primeira falta com 20 segundos de partida. O El Shaddai já faz a inversão de jogo aqui na direita com o Pereira. Pereira toca na frente, tenta o lance ali com o Freitas. Freitas devolve para o Pereira. Pereira toca no meio, tenta a devolução, já chega a equipe do El Shaddai com o Mesquita. Foi atrapalhado ali, acabou não conseguindo completar o lance. Saiu com bola e tudo. Tiro de meta a favor da equipe do Guarani, já batido. O Guarani que quer rapidez. Miguel já toca lá na direita para o Cauê. Cauê para Thiago. Thiago volta para o Cauê. Guarani vai tocando bola, movimentos iniciais de partida. Ô Marcelo, e a gente já vê um comportamento diferente por parte do El Shaddai, né? No primeiro jogo a equipe ficou esperando, deixando o Guarani
aqueles 15 minutos, aqueles 10 minutos iniciais, mano, deixa eles queimar todo esse nervosismo. Dessa vez o El Shaddai falou, não, os caras vão se manter vindo pra cima o tempo todo, vamos pra cima também. Ele já vem pra cima, toque de bola ali com o Leonardo. Tentou o lançamento, foi bloqueado, voltou pra ele. Tentou ali, recupera a equipe do Guarani, a bola já fica com o Brian aqui pela esquerda. Já deu um tapa na frente para o Dreger, teve domínio meio de barriga ali, o pessoal reclamou de um toque de braço, mas a Ariana próxima do lance nada marcou. O Guarani vai tocando, bela triangulação aqui pelo lado esquerdo. Brian deu um tapa na frente, chegou na cobertura, o Pereira tomou a frente, a árbitra entendeu a falta ali do Brian, primeira falta da equipe do Guarani. E no nosso chat, João, aqui o... foi do Guarani. A equipe do Guarani, o pessoal na torcida aqui, o Rebin, estamos aqui na torcida para Brian Queiroz, Montes Claros, Minas Gerais. A Rosa Maria torcendo para Guarani, tem o PJ, meu neto. Ó, reflexões com propósito, tá aqui, ó, a mãe do Harley aqui que falou que era por causa do Cometa. Já tá aqui a mãe do Harley. Ó, Rosa Maria, vamos ser campeões. Torcendo para o PJ, jogando muito. Muito bem, a torcida vai chegando aqui. A gente não esqueceu da mãe do Harley, não. E aquele dia deu sorte, porque depois o Harley marcou gol ainda. Vai tocando bola a equipe do Guarani. Chega no meio para o Miguel. Miguel domina a cabeça, tenta o lançamento para o Brian. Passou ali pelo Pereira, chega até o Brian. Brian dominou, tentou ali, mas tinha 3 em cima dele. Aí chutou para a lateral, mas houve desvio ainda do Brian. Por isso o lateral é a favor da equipe do El Shaddai, com 3 minutos de jogo. Lateral já batido, tentando a frente. Conseguiu interceptar ali o D'Amato. A bola fica no pinga-pinga ali. Despachou do jeito que deu o Igor. Conseguiu o domínio a equipe do El Shaddai. A triangulação é feita. O toque para o Mesquita. Lá na frente, o toque lá na esquerda. Avança a equipe do El Shaddai. Chega na cobertura a zaga e manda essa bola pela linha lateral. É lateral a favor da equipe do El Shaddai. Quem estava ali era o Zanotto ajudando na defesa. Lateral já batido. Bola ali com o Lucas Soares. Ele protege, toca do lado, tenta o cruzamento, foi bloqueado. Ganha novo lateral a equipe do El Shaddai. A Ana Lina, bora El Shaddai pra cima. O Flávio Zanotto, bom dia, bora pra cima Guarani. Deve ser algum parente do Zanotto, camisa 7, né? Suspeitei desde o princípio. Lateral a favor da equipe do El Shaddai, que vai ganhando alguns segundinhos preciosos ali. Vai tocando a bola, meio atrapalhado, agora tenta sair a equipe do Guarani. Já avançou, tenta puxar o contra-ataque, não conseguiu chegar aqui na esquerda. Mas a bola despachada fica na zaga da equipe do Guarani. Quem fica com ela é o João. A bola chega até o D'Amato, que já faz o lançamento procurando o Dreger. Conseguiu, chegou ali na antecipação o Wallace e fez a defesa. Toda atenção para o Dreger, um dos artilheiros da competição com 7 gols. Pinga-pinga aqui, a sobra fica com o Lucas Soares. Agora quem avança é a equipe do El Shaddai. Sobra com o Cauê, já coloca lá na direita. A equipe do Guarani tenta sair jogando, lançamento no meio. Dreger tentou o domínio ali, acabou adiantando, perdeu a bola. Fica com o Freitas. Freitas já lança lá na esquerda. O El Shaddai tenta o toque. Belo lançamento para o Mesquita ali pelo lado esquerdo. Fez o giro, acabou perdendo. Recupera a equipe do Guarani. Vai tocando a bola. Calma. E já toca do lado. Sai jogando com o Miguel. Miguel tá sozinho. Avança aqui. Toca na esquerda para o D'Amato. Agora começa a chegar a marcação da equipe do El Shaddai. Passou ali pelo Cauã Jabes. Cauã para Miguel. Miguel já deu um tapa na frente com o Harley. Tentou o lançamento ali, foi interceptado. Tentou o Dreger, não conseguiu ganhar a bola. A sobra fica aqui atrás com o Cauê. Cauê já sai jogando com o João. O João inverte o jogo aqui na esquerda com o D'Amato. D'Amato para o Brian, mas a esquerda, para o Brian não, para o Cauã. Cauã para o Brian, foi empurrado ali. A Ariana mandou seguir. O Shaddai tentou ali, agora a falta assinalada. Agora sim a primeira falta da equipe do El Shaddai contra 2 da equipe do Guarani.
E a falta é perigosa, João. Falta perigosa e é uma boa oportunidade para a equipe do Guarani lançar essa bola para dentro da área. Quem tá na bola ali é o Brian, tá ali também o D'Amato. Brian de perna esquerda, o Brian de perna direita. O D'Amato de perna esquerda, o Brian de perna direita. Dois posicionados, coloca o Wallace, pede dois companheiros ali na barreira. O Brian faz a sinalização, é o Brian que vai com ela, lançamento no segundo pau. Aí foi direto, ninguém entendeu a jogada, precisa ensaiar mais um pouquinho. Marcos Paulo já vai anotar na sua prancheta. Muito forte também, né, Marcelo? Muito forte, não tinha como chegar alguém ali, só se tivesse um foguetinho para chegar nela. Um foguetinho, um pula-pula ali, porque a bola foi alta também, né? Exatamente, muito forte, muito alta. Ia ter que buscar de uma maneira bem complicada essa daí. O Wallace chutou reto ali. O Dreger tava de costas. Se ele tá olhando, ele pega essa bola. Conseguiu chegar ali o Freitas. Fez o giro, toca mais atrás com o Igor. Já faz o lançamento de cabeça o Leite, Nathan Leite. Mas já recupera a equipe do Guarani, já sai tocando da Mato para João. João para Miguel. Miguel domina, toca no meio para o Harley. Aí o Harley foi atropelado e a falta assinalada. E já cobrado. E vem a equipe do Guarani. D'Amato aqui pela esquerda. Tem o Brian do lado. A bola é para ele. Ele faz o giro, toca mais atrás para o Miguel. Miguel marcado, começa atrás novamente com o Cauê. Cauê passa o pé na bola, volta, já toca para o João. João aqui na esquerda agora para o D'Amato. D'Amato volta para a equipe do João. A equipe do El Shaddai fechadinha. Complicando as ações da equipe do Guarani. Volta atrás ali o João. João para D'Amato. Já passamos dos 8 minutos desse primeiro tempo. D'Amato faz o lançamento para o Brian. Lançamento no segundo pau. Afasta de cabeça. Chega ali o camisa 6, o Cauã Cruz, e manda essa bola para frente. Mas a sobra ainda volta com a equipe do Guarani. Miguel com ela. Passou pelo primeiro, passou pelo segundo toque. Vai avançando e aí estava impedido o Zanotto. No toque do Dreger na frente ali, o Zanotto já estava em posição irregular. O primeiro impedimento da partida, João. Primeiro impedimento bem marcado. A defesa saiu mais rápido que o ataque, que não se ligou e acabou ficando na posição irregular. Vem para a cobrança a equipe do El Shaddai. Cauã Cruz. Despacha lá para o seu campo de ataque. Melhor de cabeça a equipe do Guarani. Volta com o Zanotto. O Zanotto conseguiu evitar a saída. 2 em cima dele. Acabou perdendo. E agora vem a equipe do El Shaddai lá pelo lado esquerdo do seu ataque. Tenta levar a bola. O último toque foi do jogador. O toque foi do jogador do Guarani, mas acabou batendo no jogador do El Shaddai. Por isso, lateral para a equipe do Guarani já batido. Vai tocando a bola aqui no seu campo de defesa. Chega até o D'Amato. D'Amato no meio na fogueira. O Harley ali conseguiu devolver pro D'Amato, volta mais atrás com o João. O Harley, aquele dia que a gente veio, João, tava com a camisa 7, não era? Você lembra? Ele jogava. Não lembro nem o que eu almocei ontem. O lateral agora para a equipe do Guarani, o Thiago na cobrança. Thiago tocou na frente. Tenta ganhar a equipe do Guarani, conseguiu, devolução para o Thiago. Mais atrás para o Miguel, Miguel se atrapalhou, recuperou a equipe do El Shaddai. Sai tocando aí, atrasou a jogada, o Miguel já ganhou firme na marcação. Brian Queiroz com ela e foi calçado e a falta foi assinalada. E a Ariana, ó, de boa, mas esse é o limite, não faz mais forte que isso, não é cartão. Exatamente, ficou só no verbal essa primeira. Já cobrado, e vem a equipe do Guarani. O Guarani tem pressa. Vai avançando ali o João, toque na frente, deixou passar o Brian. O chute, o arremate, acabou pegando muito embaixo da bola. Passou por cima do travessão ali do Wallace. E é só tiro de meta a favor da equipe do El Shaddai. Algumas curiosidades aqui do Campeonato Paulista, além das que já foram faladas. A líder da competição é o Clube Atlético Paulista.
vai tocando a bola. O Guarani que volta a jogar no dia 13, na semana que vem, vai visitar a equipe do São Bernardo, enquanto que o El Shaddai recebe a equipe do Esporte Clube Paulinense. Brian para D'Amato, devolve para o Brian. Brian tenta a inversão ali, rasteiro, foi interceptado, mas chegou até o Thiago. Ele fez o drible, o toque no meio, a tabelinha com o Cauã Jabes. Acabou se atrapalhando o Thiago ali, melhor para o Igor. Igor já sai, já manda pra frente, não quer saber dessa bola perto da sua grande área. Mas a sobra fica com o Cauê, que sai tocando com o João. João mais na esquerda aqui para o D'Amato. D'Amato volta com o João. O João vai avançando, agora chega ao campo de ataque. Só agora o Álvaro, goleiro da equipe do Guarani, no seu campo de defesa. Acabou perdendo, mas a sobra ainda volta com a equipe do Guarani. O toque lá na direita, o lance pode ser bom, lançamento na área, muito forte pro Drege. Mas a sobra ainda fica com o Cauã. Avadiu, fez o corte, o chute pra fora! Que lance do Cauã Jabes! Ele fez o corte pra esquerda, chutou, acabou pegando um pouquinho embaixo da bola, passou por cima do travessão. Mas o Guarani agora chegou, João. Chegou trazendo perigo. E mostrando que não está desanimado. O El Shaddai pressiona, tenta impedir as ações do Guarani, mas o Guarani mostrou que não está morto no jogo ainda, Marcelo. O Wallace vem para a cobrança. Já autorizado pela Ariana. Tenta o lançamento. João, uma curiosidade. A gente vai ter as mudanças na regra depois da Copa do Mundo, durante a Copa do Mundo, né? Lançamento ali do El Shaddai, vamos aguardar ali, saiu firme ali o Álvaro e fez a defesa. Após o início, o Campeonato Paulista de base pode inserir essas mudanças na regra ou ainda não? Só na mudança de fase, Marcelo. Nesse primeiro momento, enquanto ainda estiver acontecendo a primeira fase, não tem mudança na regra. Ela passa a valer na segunda fase. Aí é obrigatório ou é critério do... É obrigatório, não é obrigatório, tá? Todo campeonato, não se muda a regra no campeonato, no meio do jogo. Mas com a mudança de fase, todo mundo adota o que é vigente no momento. Já que as regras começam a valer a partir da Copa, assim que tiver a troca de fase. Tanto Campeonato Brasileiro, quando acaba o primeiro turno, e começar o segundo turno, teremos a implementação. Copa do Brasil na próxima fase já vai ter essa implementação também dessas novas regras e assim por diante em todos os campeonatos aqui do Brasil. Isso porque o Brasil começa seu campeonato, vamos dizer assim, né, entre aspas, no começo do ano, e a mudança só vem no começo da temporada europeia. Então só tem essa mudança no meio do ano. Tá certo. Normalmente aqui no Brasil, o Campeonato Brasileiro, ele recebe uma autorização especial para que ele já traga as regras antecipadamente. Porém, esse ano com a Copa, o campeonato começou mais cedo, antes da reunião anual do IFAB. Por isso que vai esperar a virada de turno. Vem a equipe do Guarani, o cruzamento feito, o Cauã chegou nele, protegeu aí no giro, acabou se atrapalhando e ficou com o Wallace. E o Flávio é o pai do Zanotto. A gente tava falando aqui, a Natasha Mesquita, Bora El Shaddai, família do Natan Mesquita, na torcida. A Raquel, obrigado pelas transmissões. A Mirtes é a avó do Zanotto na torcida de Ituiutaba, Minas Gerais. O Ernesto, família do Cauã Pereira, torcendo por aqui em São Paulo. Agnes, El Shaddai pra cima. E toda aqui o pessoal torcendo muito para os seus times. A bola agora fica com a equipe do El Shaddai. O lateral. Não. A falta assinalada ali. Falta lá pelo lado esquerdo. Perigo agora na área do Guarani, na marca dos 15, quase 16 minutos deste primeiro tempo. Álvaro atento ali, já ajeita, coloca dois companheiros na barreira, protegendo o seu canto direito. Ele que está atento ali, pedindo muita atenção agora a sua defesa. Autorizada a cobrança, vem a equipe do El Shaddai, o lançamento feito no segundo pau, o desvio de cabeça para o meio e a falta foi assinalada.
a falta assinalada contra a equipe do El Shaddai, o famoso perigo de gol. Na verdade, é carga sobre o adversário. O jogador do El Shaddai pulou, segurando o jogador do Guarani no chão, impedindo que ele participasse da jogada. Era só para você participar da transmissão, João. Sai tocando a bola a equipe do Guarani. Miguel, pelo meio, toca do lado ali. Cauê, volta com Miguel. Miguel agora aqui na esquerda com o João. O Guarani agora faz uma linha de 3. Mudou ali o seu sistema de ataque. Miguel à frente para o Cauê, volta para o Miguel. Miguel para o João. E a equipe do El Shaddai vai deixando esse toque aí de lado. Agora o toque mais vertical ali, tentou, ganhou a equipe do Guarani. Vem da Mato, avançando, escapou ali, não escapou da falta. Celo espera um segundinho, mas a falta já tinha sido marcada, né, João? Então, né, Marcelo, aí a gente vai ficar aqui. Seria uma vantagem? E se pega essa bola embaixo e manda lá no ônibus, lá na rua? É melhor parar ali, é uma chance muito mais clara, a bola parada, o jogador vai ter mais qualidade na batida. E vem o Brian para a cobrança. O Brian de perna direita, o D'Amato ali com a perna esquerda novamente. Vamos ver quem vem para a cobrança. O Wallace já prepara sua barreira, pede 4 jogadores. Já estamos chegando na marca dos 18 minutos deste primeiro tempo. No placar segue 0-0. Guarani com dificuldades. É o lanterna do grupo, a equipe do El Shaddai. Autorizada a cobrança. Quem vem agora é o D'Amato. Prepare-se para a cobrança, aberto na rede pelo lado de fora. Só acompanhou o Wallace, não tinha o que fazer, mas a bola foi para fora. Só tiro de meta para a equipe do El Shaddai na marca dos 18 minutos deste primeiro tempo. Muito obrigado a todos que nos acompanham aqui no chat da TV Guarani. 146 aparelhos conectados, nosso muito obrigado. A Ana Lina, bora meu zagueiro Muralha, Cauã Araújo, camisa 3. Família da Zona Leste na torcida, olha que legal. Tenta sair jogando a equipe do El Shaddai, o chute para frente e fica melhor para a zaga da equipe do Guarani, que sai jogando aqui na esquerda. Já avança com Harley. Harley para D'Amato, D'Amato para Harley muito na frente, e aí ganhou o leitão aí dessa manhã o jogador do El Shaddai. Lateral para a equipe do Guarani, vem D'Amato. E agora o jogo está paralisado ali porque está sentindo o Nathan Leite, jogador do El Shaddai. A Ariana também vai precisar de atendimento ou não. Enquanto isso, você acompanha na telinha da TV Guarani. Seja um sócio campeão. Associe-se e mostre sua paixão pelo Guarani. Escaneie o QR Code com a câmera do seu celular e aproveite. Veja os planos, os benefícios, aquele que encaixa melhor no seu bolso e apoie o Guarani a continuar os seus projetos no futebol. Vai avançando a equipe do Guarani, agora reiniciada a partida. O toque lá na direita, Thiago. Volta mais atrás ali com o Cauê. Cauê para o Miguel. Volta aquela linha de 3 ali com o Cauê, o Miguel e o João. João com ela, o toque na frente para o D'Amato, tentou escapar ali. E a falta assinalada, chegou atrasado ali o camisa 10, o Leonardo. Mais uma falta cometida pela equipe do El Shaddai, novamente aqui pelo lado esquerdo. O Brian até tentou bater com rapidez, só que agora a Ariana falou só com autorização. E novamente estão lá na bola o Brian e o D'Amato. O Harley se afasta um pouco ali, ele que estava próximo para receber aquela bola se fosse tocada mais rápido. E a Ariana já vai se posicionando ali para autorizar a cobrança. Cobrança feita, o domínio dali, tentou o Dredger, mas ficou fácil nas mãos do goleiro Wallace, que fez a defesa. E ele já despacha lá para o seu campo de ataque, mas recupera a equipe do Guarani. No perde e ganha, aí só tem jogador da equipe do Guarani, sai tocando com o D'Amato. A gente pede desculpas, as pessoas, passou uma pessoa na frente aí, a gente pede desculpa com as imagens.
Vai tocando a bola a equipe do Guarani e D'Amato. D'Amato na frente para o Brian. Ele protege, mas tem 3 em cima dele. Escapou de 1, 2 e ganhou escanteio. Ganhou escanteio a equipe do Guarani. O primeiro escanteio da partida. Escanteio lá pelo lado esquerdo. O Brian tá lá. O Harley foi lá para bater rápido, para estar próximo. Quem tá enxuriçando a vida lá é o Cauã Freitas para marcação. E agora tá chegando também o Natan Mesquita. Aí o Harley desistiu. Brian prepara-se para cobrança. Bateu reto, desvio, bateu no jogador ali, no Rian Gomes, da equipe do El Shaddai. Mais um escanteio a favor da equipe do Guarani. Primeiro é ensaio, o segundo tá valendo. Brian Queiroz. Posiciona a bola. Toma distância. Vem a equipe do Guarani, bateu fechado e desvio! Gol! É do Guarani! Na cobrança de escanteio. Chega de surpresa, Thiago, camisa 2. Num belo cabeceio, sem chances para o goleiro Wallace. Na marca dos 22 minutos. Agora no placar. Guarani 1, El Shaddai 0. Carimba, João. Carimba, Marcelo, carimba. O primeiro gol da equipe do Guarani aqui nesta manhã no José de Araújo Sintra. Falei, né? O primeiro foi ensaio, o segundo tá valendo. Pois é. Bela cobrança. Cabeceio muito firme ali. Alto, hein, o Thiago, hein? Exato. Matou o goleiro sem chances ali para a defesa. Belíssimo gol da equipe do Guarani no escanteio. Agora uma falta aqui a favor da equipe do El Shaddai. Cobrança feita, tentando o lançamento na área. Afastou de cabeça a equipe do Guarani e a sobra volta ali com o Harley, que já toca na frente para o Zanotto. Tenta sair jogando, foi bloqueado, mas recuperou. Toca lá na direita para o Thiago, tenta avançar a equipe do Guarani. Lançamento para o Dreger. Dreger conseguiu proteger a bola e ganhou. Ficou com ela, fez o drible de corpo, tocou na frente, devolveu para o Thiago. O Thiago se atrapalhou um pouquinho ali com a bola. E agora a árbitra apitou a falta a favor da equipe do Guarani. É a 7ª falta cometida pela equipe do El Shaddai na marca dos 24 minutos deste primeiro tempo. E a falta é perigosa a favor da equipe do Guarani. O D'Amato vai lá. Tem mais um jogador que eu não consigo ver quem é agora, mas pelo jeito o D'Amato tá ajeitando com carinho essa bola. Já passamos dos 24, quase 25. 2 na barreira. Tá o Leonardo e o Lucas Soares lá na barreira. Já autorizada a bola com o D'Amato mesmo. A cobrança fechada. O desvio de cabeça foi do Ian, que mandou para escanteio. Novo escanteio. E vem o Brian para cobrança. E agora ficou sentindo ali o jogador da equipe do El Shaddai. E a Ariana rapidamente pediu a presença do departamento médico. Tá sentindo alguma coisa ali o jogador da equipe do El Shaddai? Tanto que prontamente, né, João? Ela foi lá, olhou e já pediu a presença do departamento médico para o atendimento. Assim, Marcelo, provavelmente tenha sido um choque ali, pelo gestual, pelo que a gente pode ver aqui à distância, região ali da cabeça, tronco, então, assim que ela percebeu, já pediu o atendimento o mais rápido possível. Tá aguardando o atendimento ali, enquanto isso o pessoal vem tomar uma água, vem pedir orientação ali pro seu técnico ali, o Felipe Souza, jogadores do El Shaddai. Quem tava ali era o Lucas, agora o Leonardo, e agora vem os jogadores do Guarani também tomar a sua aguinha, o Miguel. Vai tentando ali a equipe, estamos aguardando ali o atendimento, o pessoal aproveita essa parada para
Uma hidratação meio... Malandramente. É. O pessoal vem tomar uma água. Que é aquele negócio, Marcelo? O clima está gostoso. Mas quem tá no sol direto... Esquenta. Esquenta, hein, meu amigo? Esquenta e esquenta bem. Isso é verdade, João. Até nós, né? No intervalo do Sub-15 pro Sub-17, a gente foi no solzinho ali um pouquinho, né? Que a gente tá bem na sombra aqui, onde bate até um ventinho. E atrás aqui tem as árvores, né? Que tem o clube aqui do Amparo. E tá sendo atendido ali ainda o jogador da equipe do El Shaddai. Tem 3 jogadores que começaram um aquecimento lá um pouquinho mais acelerado. O pessoal também está fazendo um aquecimento no campo. Estamos no aguardo. Lembrando então que nessa rodada temos o Esporte Clube Paulinense enfrentando a equipe do Paulínia, o Rio Branco enfrentando o São Bernardo, Valinhos recebendo a equipe do Amparo, além de Guarani e El Shaddai. Lembrando que a próxima transmissão da TV Guarani, amanhã, dia 7, Guarani e El Shaddai pela categoria Sub-13 e Sub-14. Então, tem uma overdose de Guarani contra o El Shaddai. Vem a equipe do Guarani, cobrança feita, tentou o Brian, a jogadinha não saiu como queria com o Cauã e recuperou a equipe do El Shaddai. Lançamento tentando a inversão ali para o Lucas Soares. Chega na cobertura, a zaga do Guarani já recupera. Tentou o Brian o domínio ali, mas antecipou o camisa 8, Nathan Leite, mandando essa bola pela linha lateral. Lateral a favor da equipe do Guarani, D'Amato, volta mais atrás com o João. O João já toca lá para o Cauê. O Cauê vai avançando, toca do lado para o João. O João estava meio desligado ali, mas foi rapidinho, chegou na bola. D'Amato para o Halley para o Brian, lá pelo lado esquerdo. O cruzamento é feito, chega na cobertura o Cauã Araújo, manda para escanteio, novamente é o 4º escanteio já da equipe do Guarani. Todos aqui pelo lado esquerdo do seu campo. E vem o Brian novamente para a cobrança. Agora deu certo. Ali recebeu curta. O toque tentou chute colocado, pegou mal. O desvio é feito ali pelo Cauã Pereira. Novo escanteio, o 5º na partida. E vai o Brian de novo. O Brian prepara, ajeita ali. Se posiciona. Brian, cruzamento feito, desvio. Foi do jogador do El Shaddai novamente. É novo escanteio, agora lá pelo lado direito. Já é o 6º escanteio da equipe do Guarani. Agora o Brian se posiciona na entrada da área. O Guarani pressiona nesse momento. Autorizada a cobrança, fechado, saiu, afastou, a sobra da equipe do Guarani, Brian pra fora! Ele recebeu, mandou um petardo de primeira, passou à direita, o Wallace só podia acompanhar, não tinha o que fazer, João. Pois é, Marcelo, olha, dessa vez só podia acompanhar mesmo, um chute muito forte. Se vai na direção... Provavelmente o Wallace não chegaria nela. E agora, valeu tudo isso aí e lateral a favor da equipe do El Shaddai. Ah não, é falta aqui para a equipe do El Shaddai. Mais uma falta cometida pela equipe do Guarani. Vem para a cobrança o Leonardo. Já autorizado. Vem o Leonardo. Aguardando movimentação ali, mandou essa bola na área, quem sobe de cabeça, a sobra fica com a equipe do Guarani, que tenta sair jogando ali, Thiago, no jogo de corpo, ganhou, aí foi calçado, tá valendo tudo isso, aí o jogador do El Shaddai mandou essa bola direto pela linha lateral. Mandou pela linha lateral a favor da equipe do Guarani. Desligou ali o equipamento, iniciou o equipamento do jogador do El Shaddai. Sai jogando a equipe do Guarani. A inversão aqui na esquerda para o D'Amato.
D'Amato volta, começa atrás novamente com o João. João para Cauê. Já chegamos na marca dos 31 minutos, lembrando que são 2 tempos de 40 minutos na categoria Sub-17. D'Amato passou pelo seu marcador, vai avançando, vai indo pelo meio, tentou o toque ali para o Harley, foi interceptado. Leonardo tentou o toque de primeira ali, chegou firme na marcação, a equipe do Guarani recuperou o Thiago. Tá valendo tudo isso, a Ariane mandou seguir. E agora a falta assinalada para cima do Igor, a 6ª falta cometida pela equipe do Guarani. Muito obrigado a todos que nos acompanham aqui. A Patrícia, vamos El Shaddai, a gente consegue. Ela que está torcendo para o Kaique Alves entrar e ajudar a equipe do El Shaddai. A Sika Siley. O Igor está bem? Tá ajudando bastante aqui o volante da equipe do El Shaddai, né, João? Ajudando bastante no meio campo, mostrando muita entrega aí a equipe do El Shaddai. Ele está ajudando nesse sistema, nessa marcação para cima do Guarani, que tenta passar ali, furar essa retranca do El Shaddai. Conseguiu na bola parada, na cobrança de escanteio, uma belíssima cabeçada do camisa 2, o Thiago. Aí a falta já cobrada, o lançamento feito à frente. A sobra fica com o Miguel. Miguel toque lá na frente, a equipe do Guarani tenta avançar agora. Ele para, começa mais atrás com o Thiago. Thiago para, deixou para o Cauê. Cauê volta com o Thiago, já toca de primeira para o Miguel. Miguel avança, pede a movimentação dos seus companheiros, ele não vê nada, toca para o João. João na frente para o Cauê Jabes, Cauê para a Harley. Harley para D'Amato. O toque na frente para o Dreger, Dreger para o Cauã, na frente para o Brian. Chegou no carrinho firme o Cauã Pereira mandando essa bola pela linha de fundo. Mais um escanteio a favor da equipe do Guarani, é o 7º na partida, o 6º aqui pelo lado esquerdo. E é ele que vai para a cobrança, o Brian. Cobrança feita no pique da entrada ali, bateu no jogador do El Shaddai. Ninguém para completar. E a equipe do El Shaddai agora tenta ligar o contra-ataque. Lucas Soares aí para quem? João, fazia tempo que eu não falava, né? Eu não tinha falado disso daí hoje. Pega esse passinho, meu amigo. Pois é. Não tem ninguém, né? Se precipitou demais o jogador do El Shaddai. Acabou mandando a bola muito aberta, longe do seu companheiro. Facilitou a vida da defesa bugrina. E o Guarani já sai tocando novamente. Calmando a jogada aqui atrás. Com a sua zaga. Chega até o D'Amato. D'Amato do lado para o Miguel. Miguel chega a marcação, já toca mais atrás com o João. João do lado para o Cauê. Cauê já faz o lançamento à frente procurando o Zanotto. Aí não deu, né? Puta pancada ali. O Zanotto até tentou do jeito que podia tentar dominar essa bola. Não conseguiu, saiu com bola e tudo. Lateral a favor da equipe do El Shaddai. Na marca dos 34 minutos deste primeiro tempo. No placar, o Guarani vai vencendo por 1-0. A sobra fica com o Igor. Igor toca atrás ali com o Cauã Cruz. Já recupera, toca no meio, Rian. Já despacha essa bola, mas fica com a equipe do Guarani. Tentou o Leonardo do jeito que deu. Chegou no carrinho firme ali. E o último toque foi do jogador do Guarani, foi do Zanotto. Lateral a favor da equipe do El Shaddai. Cobrança feita. Leonardo, toque na frente. Para o Natan Mesquita. Perdeu a bola, aí a falta. Chegou no tranco por trás ali o Mesquita. Mandando fazendo a 8ª falta da equipe do El Shaddai. O El Shaddai que não deu nenhum chute no gol ainda nesse primeiro tempo, João. Com muita dificuldade de chegar ao gol do Álvaro, né? Na verdade, né, Marcelo, a equipe do El Shaddai pressiona, vem muito, tem uma posse de bola bem melhor do que no Sub-15, mas falta a finalização. O que pecou no Sub-15, deixar o Guarani jogar, ter domínio de campo, não está fazendo isso no Sub-17. Pressiona muito, trava, busca a jogada o tempo todo, mas, como diriam alguns conhecidos nossos, o último terço tá pecando. E sai tocando a bola a equipe do Guarani. Thiago. Miguel começa de novo novamente com o Cauê para o João. João avança. A equipe do
Guarani toca ali igual o Miguel, recebeu, belo toque lá na direita, Zanotto, recebeu, deu um tapa na frente, chegou na linha de fundo e é só tiro de meta. João, alguma coisa a marcar? Eu não sei, não consegui definir. Eu vou falar pra você, Marcelo, acho que nem a Ariane, ela ficou olhando muito pro assistente, conversando com o Wallace, com o William, antes de sinalizar e acabou sinalizando só tiro de meta. Tenta, até que o pessoal não reclamou tanto, né? Tenta sair jogando a equipe do El Shaddai com muita dificuldade, já recuperou o Zanotto, mas aí mandou essa bola direto pela linha lateral. Lateral a favor da equipe do El Shaddai. Pode falar, João. Lateral para o El Shaddai, lá pelo lado esquerdo do seu campo. Vem Cauã Cruz para a cobrança. Toca do lado para o Igor. Um lateral meio maroto ali para o Igor, mas ele conseguiu fazer o giro e recuperar essa bola. Fica com o Cauã Cruz. Agora faz a inversão aqui, procurando na direita o Cauã Freitas. Chega também o Cauã Pereira. A bola é para ele. Já tentou o toque na frente. Tentou chegar ali o Lucas Soares. Antecipou o Álvaro e fez a defesa. E já sai jogando. Bola com o Miguel. Miguel inverte o jogo lá na direita para o Thiago. Thiago tem uma pequena avenida, mas já toca na frente ali. Volta para ele. Thiago. Toca para o João. O João avança. Aqui na esquerda com o D'Amato. D'Amato para o Brian. Chega o Cauã Pereira na marcação. O Brian não conseguiu dominar. Acabou saindo com bola e tudo. Lateral para a equipe do El Shaddai. Já feito aqui. Não conseguiu o domínio. Ganha lateral o D'Amato. Já cobrado. No meio para o Cauã Jabes. Cauã faz o giro para cima do Lucas Soares. Toca no meio para o Miguel. Miguel lá na direita para o Thiago. Thiago avança, vai aproveitando o espaço. Cauã fez o giro, toque, tentou a devolução ali para o Thiago, não conseguiu, despacha a defesa do El Shaddai. Novo lateral para a equipe do Guarani. Zanotto está lá na cobrança. Já tocou para o Cauê. Cauê volta, começa tudo de novo com o Álvaro. Álvaro sai tocando a bola. Toca aqui para o João, João para o D'Amato. D'Amato volta atrás com o João. João vai avançando, toca do lado para o Cauê. Cauê para, faz o giro, volta de novo com o João. E vai gastando tempo a equipe do Guarani nesse finalzinho de primeiro tempo. Já chegamos aos 39, agora sim, D'Amato avança ali, acabou adiantando, afasta a defesa. Volta com a equipe do Guarani com o João. João na frente para o Harley. Harley, o toque na frente para o Brian. De primeira, tenta o Cauã. Aqui na esquerda, evitou a saída. Na linha de fundo. Vai tocando, vai voltando. Ali aos trancos e barrancos. Aí ele caiu. Deu um abraço na bola. E a falta foi assinalada a favor da equipe do El Shaddai. Mas já recuperou o Brian. Não. Não valeu a cobrança. Aí foi reclamação da equipe do El Shaddai, foi reclamação do pessoal do Guarani. E no fim das contas não tá valendo nada disso, né, João? Exatamente, Marcelo. Um reclamou, o outro reclamou. Agora, a falta foi lá na área. O jogador quer mandar a bola aqui no banco de reserva. Ela já tá sinalizando, pra trás, pra trás. E teremos 3 minutos de acréscimo, João. Tá bom, né? O toque do Miguel foi para a linha lateral. Lateral a favor da equipe do El Shaddai. Vem o Cauã Pereira para a cobrança. O Guarani vence pelo placar de 1-0. Gol do camisa 2, Thiago, na marca dos 22 minutos deste primeiro tempo. Acabou jogando errado, volta para a equipe do Guarani. Lançamento feito, ganha novo lateral. Vem o D'Amato para a cobrança. D'Amato tentou ali para o Harley, tentou o Dreger, nenhum dos dois conseguiu. Despacha o jogador da equipe do El Shaddai. E a bola vai direto pela linha de fundo, só protegeu o João. E é tiro de meta, Álvaro na cobrança. Já sai jogando com o Miguel. Já passamos dos 41 minutos. Vamos até os 43.
Cauê para Thiago. Thiago volta para o Miguel. Miguel conseguiu passar pelo primeiro, fez o lançamento lá na direita para o Zanotto. Evitou a saída. Já fez o cruzamento. Tentou o Brian de primeira. A sobra! O Dreger ajeitou. O Brian veio, fez o arremate, mas pegou muito embaixo da bola. Passou por cima do travessão. Fez aquele field goal. Mas aqui não vale field goal, por isso está 1-0 para o Guarani. Já tenta sair jogando a equipe do El Shaddai. Já ganha de cabeça ali o Cauê. Não perde ganha, Harley lá na direita para o Zanotto. Zanotto na frente para o Dreger. Dominou e avança. Tentou o cruzamento e ganha escanteio a equipe do Guarani. São 8 escanteios nesse primeiro tempo. É o segundo lá pelo lado direito. Quem vai para a cobrança é o camisa 6, o D'Amato. Vai o D'Amato para a cobrança. Ajeita com muito carinho ali, com calma. Já autorizada a cobrança, D'Amato. Cobrança feita no segundo pau, tentou toque, tirou em cima da linha. A sobra ainda fica com a equipe do Guarani. Tocou para o Brian. Quem conseguiu a cabeçada ali foi o Cauê. Brian fez o arremate. Ali foi direto nas mãos do goleiro Wallace, que fez a defesa. Já estamos chegando a quase 43. Muito obrigado a todos que estão no chat com a gente, que nos acompanham. Tenta sair jogando, recupera a equipe do Guarani. Tenta lá, ganhou e já sai tocando a bola. Vem avançando o Cauê Jabes. A sobra para o Harley. Aí o Harley de primeira, não pegou bem. E a Ariana Manfredi Leite põe ponto final nesse primeiro tempo de Guarani 1, El Shaddai 0. Galera, a gente vai para o rápido break, preparar todo o material para o segundo tempo. A gente volta já já, não saia daí. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou. A bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa capa, construímos com devoção, nossa família bugrina, tem raça e tradição. Avante, avante meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou. A bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção, nossa família bugrina, tem raça e tradição. Avante, avante meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou. A bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa capa, construímos com devoção, nossa
taba construímos com devoção nossa família bugrina, tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor.
devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre. Estamos de volta aqui no o estádio José de Araújo Sintra, na cidade de Amparo, para Guarani 1, El Shaddai 0, e vamos aos números desta primeira etapa na telinha da TV Guarani. A equipe do Guarani foram 9 chutes, 3 na direção do gol. Cometeu 8 faltas, teve 8 escanteios a seu favor, um impedimento assinalado contra, 64% de posse de bola. Nenhuma advertência e o gol assinalado pelo camisa 2, Thiago, na marca dos 22 minutos. A equipe do El Shaddai, nenhum chute, 8 faltas cometidas, nenhum escanteio, nenhum impedimento, 36% de posse de bola. Também não teve advertência nesse primeiro tempo. Pessoal aqui que está com a gente na arquibancada, o Demilson tá mandando um abraço ali para os cornetas do Planeta Guarani. Então um abraço aí para os cornetas que estão de plantão hoje assistindo a base aqui, o Sub-15 e Sub-17 do Guarani, a turma do Planeta Guarani. Você que está no chat com a gente, mande sua mensagem, continue mandando. Deixe seu like, que é muito importante pra gente. Se inscreva no canal, acione o sininho e receba as notificações de tudo que acontece aqui na TV Guarani. Lembrando que a próxima transmissão acontece amanhã pela categoria Sub-13 e Sub-14, quando a equipe do Guarani enfrentará novamente a equipe do El Shaddai aqui mesmo no José de Araújo Sintra. Então estaremos de volta aqui na cidade de Amparo amanhã para acompanhar mais esse jogo da equipe do Guarani. A equipe agora vai voltando, a equipe do El Shaddai, fazendo aquele último aquecimento, aqueles tiros lá, e é bom que a gente tenta aproveitar para ver se tem substituição. Não tem substituição, assim como no Guarani. Então as equipes vão continuar
como terminaram a primeira etapa. Marcelo, Oi, João. e aproveitando que daqui a gente consegue ver bem, o jogador do El Shaddai que ficou caído no gramado, lá, camisa número 5, pelo jeito cortou o queixo. Tá com uma atadura ali, um curativo grande no queixo. É justamente o Igor, que o pessoal perguntou pra gente no chat. Mas tá tudo bem, já voltou, tá com a proteção ali, fez o curativo, tá tudo em ordem. O quarteto de arbitragem já está no gramado novamente, tá quase tudo pronto para darmos início a esse segundo tempo de até aqui, Guarani 1, El Shaddai 0, e com esse resultado a equipe do Guarani vai mantendo a primeira colocação do grupo 6 do Campeonato Paulista. Lembrando que classificam-se os 3 primeiros colocados, mais os 9 melhores quartos colocados para a segunda fase da competição. Tá lá o Dredger, tá lá também o Halley, tudo pronto para o início do segundo tempo. A Ariana faz a última checagem, está valendo, começa a segunda etapa. Já sai tocando a bola a equipe do Guarani. A bola chega até o Thiago aqui na direita. Harley domina, toca mais atrás, fica com o Cauê. Cauê para o Miguel. Já volta aquele sistema de 3 ali na última linha. Thiago recebe, na frente Cauã. Na frente para o Dredger, já dentro da área. O toque de calcanhar. Zanotto, chute, defendeu o goleiro! A bola ia no cantinho, mas que triangulação pela direita, João. Que ataque do Guarani nesse início de segundo tempo. Mas já vai, segura aí. Vem a equipe do Guarani lá, escanteio batido de cabeça pra fora. Era o Thiago novamente. O Guarani veio ligado no 330, João. Pois é, Marcelo, no segundo tempo não quiseram dar chance à equipe do El Shaddai, como foi no primeiro. Deixaram o El Shaddai crescer nos minutos iniciais. Agora é a vez do Guarani pressionar e pressionar muito a equipe do El Shaddai, buscando aí aumentar o placar. 2 grandes chances perdidas nesse início de segundo tempo. Vem a equipe do Guarani, ainda com a posse de bola, não, agora perdeu. O El Shaddai tenta o lançamento à frente ali para o Lucas. Recupera, já recupera a equipe do Guarani. O Guarani não deixa a equipe do El Shaddai jogar nesse início de segundo tempo. A bola chega até o Thiago aqui na direita. Toque atrás para o Cauê. Cauê, Miguel devolve para o João. O João vai avançando, tem espaço, já toca lá na esquerda para o D'Amato. D'Amato faz uma ginga no corpo, toca para o Miguel, chega até o Cauã Jabes, que volta mais atrás com o João. O João toca do lado para o Cauê. A equipe do Guarani vai tocando, tentando abrir a defesa da equipe do El Shaddai. Miguel pelo meio. Tem a movimentação na frente, tenta ali o Zanotto, chega, consegue evitar a saída, tá valendo, mas a sobra fica com a equipe do El Shaddai. E aí chegou atrasado, o Zanotto fez o carrinho pra cima do Rian e a falta assinalada. E acabou. E acabou, né? Com 2 minutos e meio, João. 2 minutos e meio, já temos o primeiro acabou. A falta aqui a favor da equipe do El Shaddai no seu campo de defesa, aqui pelo lado esquerdo do seu campo. Vai tocando, faz o lançamento, tenta o Thiago ali, mas a sobra fica com o Mesquita. Perdeu, agora sim o Thiago, na frente para o Cauã. Cauã deu um tapa ali pro Dredger, mais 2 no meio dele, aí não deu. O Dredger pediu, mas não viu que tinha 2 na marcação. Acabou ficando com o goleiro Wallace. O Wallace despacha ali, Miguel domina, reclamam ali de um toque no braço, mas foi na barriga. Thiago tenta a inversão ali para o Brian, passou novamente pelo Pereira. Brian tentou ali, houve um desvio e a lateral para a equipe do Guarani. Vai o D'Amato para a cobrança. Miguel mais atrás. Vamos ver para quem vai essa bola. Chega até o Brian. Brian protege. Segura, tenta passar ali. Tá valendo tudo isso. A sobra com o El Shaddai tenta despachar ali o Nathan Leite.
Manda essa bola pela linha lateral. Lateral a favor da equipe do Guarani. Cobrado no meio para o Cauã Jabes. Miguel mais atrás. Já inverte aqui na direita para o Thiago. Thiago na frente recebe ali o Zanotto. Zanotto volta com o Cauê. Cauê para João. João para, volta lá na esquerda com o D'Amato. A equipe do Guarani vai circulando essa bola. Belo toque no meio ali. Tenta avançar. Dreger na área. Tentou, girou, chutou para fora. No giro ali, acabou se desequilibrando. Pegou um pouquinho embaixo da bola. Passou por cima do travessão à direita, sem perigo. Mas o Guarani já em 4 minutos, João, 3 chutes já para cima do Wallace. 3 chutes e 3 chutes perigosos, né, Marcelo? Tá rendendo, digamos assim, tá melhor que no primeiro tempo todo esses 5 minutos iniciais do Guarani. E ganha novamente Zanotto, belo tapa na frente para o Cauã, tentou de primeira no meio para o Dreger, tocou no Cauã, é lateral para a equipe do El Shaddai, o Igor ali só protegeu, quem vem para a cobrança é o Cauã Cruz. Cauã espera a movimentação dos seus companheiros, vai lançar mais à frente, tentando o Leonardo, muito forte, melhor para o Miguel. Já toca para o Zanotto, Zanotto para o Dreger, ele protege a bola, tá marcado e em cima tá sendo agarrado ali pelo Cauã Araújo e agora a falta é assinalada. A falta é perigosa na entrada da grande área aqui pelo lado direito, João. A Ariane esperou para ver se o Dreger ia conseguir se livrar da marcação, se teria algum tipo de vantagem ou não. A hora que percebeu que não tinha jeito, falta muito bem marcada. Tá lá o Harley, tá lá o D'Amato. Vamos ver quem vem para a cobrança. Prepare-se para a cobrança, está esperando ali, a Ariane estava conversando ali na área, autorizaram agora sim, Harley na cobrança, passa por todo mundo ali, tenta afastar, mas a sobra fica com a equipe do Guarani. Vai avançando, toque do Brian de primeira! Pra fora! A bola passa à esquerda do gol do Wallace. Quase amplia a equipe do Guarani. Já sai jogando a equipe do El Shaddai. Miguel já recuperou para a equipe do Guarani. Tenta o Dreger ali, melhor para o Cauã Cruz. Ali perdeu a bola, quem estava ali era o Nathan Leite, perdão. E ganha a lateral, vem Cauã Pereira para a cobrança. Pereira no lateral, para quem sobra, fica com a equipe do Guarani, tentou ali o Nathan Leite, mandou novamente pela linha lateral. 7 minutos deste segundo tempo, o Guarani vai vencendo pelo placar de 1-0. E agora começa, calma tudo de novo a jogada com o João. O João já toca direto aqui para o Thiago. Thiago mais à frente para o Zanotto, devolve para o Thiago. Thiago para o Zanotto, já dentro da área, ganhou, chega na linha de fundo, cruzamento, foi interceptado pelo Igor ali, firme na marcação, manda essa bola para escanteio. Já é o 10º escanteio do Guarani na partida. Vem o Guarani para a cobrança. É o D'Amato, de perna esquerda, vai bater fechado. Avisa que vai mandar essa bola na área. Vamos ver. Cobrança feita. Passou por todo mundo. Quase chega lá na segunda trave. Passou, chegou um segundinho atrasado o jogador do Guarani. E perde uma nova chance para ampliar o placar. Tiro de meta já batido. El Shaddai tem pressa. Mas na pressa acaba tocando errado e recupera já a equipe do Guarani. Thiago, no meio para o Miguel. Miguel domina, estava pressionado ali pelo Nathan Leite e recua para o João. O João dá belo tapa na frente para o Cauã. Cauã para a Harley. Faz o corte, o toque para o Dreger dentro da área, o toque do lado, Cauã, o chute! Gol!
marca dos 8 minutos, o Dreger ajeitou. Ele fulminou pro gol sem chances para o goleiro Wallace. Agora no placar, Guarani 2, El Shaddai 0. Carimba, João! Carimba, Marcelo, carimba. Belo gol da equipe do Guarani de fora da área, um chutaço. Sem chances de defesa para o goleiro da equipe do El Shaddai. Amplia o placar aqui, em Amparo, aqui no José. Ih, fugiu. De Araújo Sintra. Fugiu de novo o nome dele. Olha, agora a falta aqui, o Rapa para cima do Thiago. E cartão amarelo para o camisa 2, Cauã Pereira, da equipe do El Shaddai. Não, o mais legal, ela já tinha mostrado o cartão, a torcida estava gritando, cadê o cartão? Cadê o cartão? Já estava na mão dela, estava no alto. E teremos substituição na equipe do El Shaddai daqui a pouquinho. Lá vem a equipe do Guarani. O Cauã marcou seu primeiro gol na competição. E o toque na frente. Zanotto atrás. Halen! Gol! É do Guarani! A troca de passes. Cauã para o Zanotto. O Zanotto viu a chegada do Halen, tocou no cantinho, sem chances para o Wallace. Na marca dos 10 minutos, amplia ainda mais a equipe do Guarani. Agora, Guarani 3, El Shaddai 0, e vem a equipe do Guarani. Pera um pouquinho aí, João. O toque do lado, vai avançando na frente, afasta a zaga. Chega ali o Thiago e só se protege para a linha lateral. Carimba, João! Carimba, Marcelo, carimba. O terceiro gol da equipe do Guarani. E bela chegada, bela movimentação. Guarani mostrando, vamos dizer assim, que tem caixa, tem pulmão ainda para esse segundo tempo todo. Enquanto a equipe do El Shaddai parece que já está começando a sentir o peso da partida. E aqui a substituição na equipe do El Shaddai, saindo camisa 7, Cauã Freitas, para a entrada do camisa 20, Arthur Morato. E a gente dá sorte pro Haller, hein? A mamãe manda mensagem no chat pra gente, o Haller marca gol. É o segundo dele na competição. E as curiosidades, João. Aos 8 minutos o camisa 10 fez o gol, aos 10 minutos o camisa 8 fez o gol. As curiosidades do futebol. Desvio de cabeça procurando ali o Dreger. Quem chegou primeiro foi o Cauã Araújo. O El Shaddai tenta ainda e o toque no braço do jogador do Guarani. E a falta assinalada. Isso aí foi quase um bloqueio de vôlei, esse toque aí. Do jeito que a bola foi subir no corpo dele, os dois braços estendidos à frente. Não tem nem como reclamar. E teremos substituição na equipe do Guarani daqui a pouquinho. Já vai trocar, já avisou ali. Vai entrar o camisa 15, Adilson, para a saída do camisa 8, o Harley. E sai aplaudidíssimo aqui no estádio José de Araújo Sintra, o camisa 8 do Guarani. Uma parada para cada lado, uma substituição para cada lado. Falta, não valeu. A falta é a favor da equipe do Guarani. Se o Guarani quisesse cobrar rápido, tinha que ter pego essa bola e cobrado. Não tinha nem deixado a substituição. Agora tem que esperar a autorização da arbitragem. E quem vem para a cobrança é o Adilson. Já vai tocar na bola. Aqui, ó, o Joilson tá avisando, aniversário da mãe do D'Amato. Manda um abraço para ela. Então, um abraço para a mãe do D'Amato aí, que hoje está completando mais um aniversário. Parabéns para a mamãe do D'Amato. Adilson mandou na área, pegou mal na bola, sobra para a equipe do El Shaddai. Leonardo passou de passagem pelo Adilson ali, aí chegou atropelando o Cauê, fazendo a falta, a 12ª falta da equipe do Guarani. Muito obrigado a todos que estão no chat com a gente, que manda sua mensagem. Deixa seu like aí. Amarelo. Ajudem um amarelo para... Camisa 3. O camisa 3, o Cauã, né? Cauê. Cauê que não foi nem um pouquinho delicado ali para cima da marcação. Não, o mais legal foi a delicadeza da Ariane.
Ela chegou, confirmou. É o 3, né? É o 3. Ele já tava lá na área dele, ela levantou o cartão aqui do meio campo. Eu não vou até você, não. Fique esperto. E o Cauê que já tem uma expulsão direta na competição. Mas o cartão amarelo é o primeiro dele. Já o Cauã Pereira, que levou o cartão amarelo pelo El Shaddai, é o primeiro dele também na competição. Vai avançando ali, tentou, o Leonardo não conseguiu e agora acabou sentindo ali um choque e aí tá saindo mancando. Lembrando que a partir da categoria sub-17, né, João? Daí já tem a apresentação, anotação e a suspensão, né? Tanto que o Guilherme Salmistrato e aí uma falta um pouquinho mais forte e teremos cartão amarelo ali pro jogador do El Shaddai que tá caído, não deu para ver quem é ainda. O Guilherme Salmistrato é um desfalque hoje da equipe do Guarani, pois ele que levou cartão vermelho na última partida contra a equipe do Paulínia. O pior que está sendo atendido ali, não deu para ver o número ainda do jogador da equipe do El Shaddai que levou cartão. Vamos ver daqui a pouquinho quem é. O jogador do Guarani também está caído, entrou o departamento médico de ambas as equipes. Enquanto isso, você acompanha aí na telinha da TV Guarani e seja um sócio campeão. Associe-se e mostre sua paixão pelo clube, pelo Guarani. Escaneie o QR Code com a câmera do seu celular e aproveite. Veja o plano que melhor cabe no seu bolso e as vantagens que você pode ter adquirindo o sócio campeão do Guarani. O pessoal vai lá, a turma do El Shaddai vai conversando lá no bolinho para cima do seu jogador. A equipe do Guarani, na verdade, não é nem para se preocupar com o jogador, mas para pegar a garrafinha de água e tomar sua água, né, João? Ah, moleque. A galera tá esperta aqui, vamos lá. Galera aqui, vamos Cauã Jabes, é o Júlio Martins, o José Roberto Sanches. Marcelo. Oi, João. Nós vamos descobrir daqui a pouquinho quem fez a falta lá, porque levou o cartão e será substituído. Então daqui a pouquinho a gente já descobre. E aqui, ó, tem mensagem do José Roberto, ele que é da família Prates. Amanhã estaremos aí com o Sub-13. Então amanhã, vocês estarão aqui, mas acompanhem também pelo celular na telinha aí da TV Guarani. E a maca foi acionada novamente. A gente já viu que essa maca funciona, João. Foi testada pelo menos. Mas também o peso dos jogadores é diferente também do Sub-13. Porque aquele jogador do Sub-23 ali na mesinha, rapaz. Teremos a substituição aqui na equipe do El Shaddai. Quem prepara-se para entrar ali é o camisa 13, o Arthur Nascimento. Antes era uma festival de Cauã no primeiro tempo. Agora é Arthur no segundo, porque entrou o Arthur Morato e agora vem o Arthur Nascimento. Estão querendo complicar. Para que simplificar se pode complicar? Não, além de tudo, né, Marcelo, o que podia simplificar era o posicionamento do corpo. Eles já conseguiram se complicar e agora vão atravessar o campo todo desse jeito. Não, mas por isso mesmo. Então o cartão foi para o camisa 4 e é o camisa 4 que será substituído na equipe do El Shaddai. Sai o camisa 4, Rian Gomes, para a entrada do camisa 13, Arthur Nascimento. Só se a quarta-árbitro colocou mais um tracinho ali no final depois e complicou. Não. É ele mesmo, Rian Gomes saindo e ele que levou o cartão amarelo. E agora a falta a favor da equipe do Guarani lá pelo lado esquerdo. Miguel com ela. Volta atrás, começa o jogo com o João. João para Cauê. Cauê tem o Thiago aqui na direita. Já toca Cauã, tentou de primeira, não pegou bem na bola. O Igor tentou sair jogando, conseguiu o toque. A sobra ainda, mas ali na inversão de jogo do Natan Mesquita, fica novamente com o Brian. Brian avança no meio com o Cauã. Cauã já tem a tabelinha com o Dreja, em direção ali a entrada. O chute pra fora! A chegada do Adilson de surpresa. Ele avançou um pouquinho, a bola ficou para trás. Ele tentou o chute do jeito que deu, a bola passou raspando a trave direita.
Perde uma grande chance e o Brian desabou ali. Teremos 3 substituições na equipe do Guarani daqui a pouco, para alegria do narrador, João. Pois é, Marcelo, ali no momento da finalização, o jogador do Guarani não contava que a bola... Ele contava que ela ia quicar e dar aquela aceleradinha. Aí ela quicou, freou, e aí ele pegou meio no contrapé, meio esquisito ali e acabou desperdiçando o ataque. Vamos lá, substituições na equipe do Guarani. E marca acionada de novo. É o Brian que tá ali. Vamos lá, substituições. Parece que o Thiago vai sair. Um deles é o Thiago. Bom, primeiro a camisa 5. O Miguel para a entrada do 18, Botelho. O 2, no lugar, o Thiago para a entrada do camisa 13, Marcelo. Esse é craque. E vai entrar o camisa 17, Nagata. Vamos ver quem vai sair para a entrada do camisa 17. A Bruna tá ajeitando lá a placa. Ah, deve ser o Brian, né? É isso aí. Camisa 11, o Brian. Para a entrada do camisa 17, Nagata. É a segunda parada para a substituição da equipe do Guarani. O Guarani pode fazer mais 3 substituições em mais uma parada. A equipe do El Shaddai ainda tem 2 paradas. Não, tem uma parada para 5 substituições. Meu pai do céu. A bola sobra com o El Shaddai. Tenta sair jogando ali, despachou. Mandou de cabeça aqui, mas vem de ladrão aqui a equipe do Guarani com o camisa 15, Adilson. Ele se atrapalhou ali, dançou, fez um passo de frevo e conseguiu se recuperar na bola. Tenta sair jogando ali o Botelho. Mais atrás com o Cauê. Cauê para o João. E a gente vai se acostumando com os novos jogadores em campo ali da equipe do Guarani. Afastou de cabeça, a bola sobra com o Leonardo, tentou o toque na frente para o Mesquita. Mesquita já toca ali para o Lucas Soares, lançamento feito à frente, muito forte ali para o camisa 20, o Arthur Morato, e a bola fica fácil nas mãos do goleiro Álvaro da equipe do Guarani. Sai jogando a equipe do Guarani com o Marcelo, camisa 13. Muito obrigado a todos que nos acompanham aqui, Seninha, Cauã Jabes, nosso 10 é craque, vamos Bugre. O Seninha sobrou pro 10 é caixa. Bonito gol mesmo do camisa 10, o Cauã Jabes, ele que marcou seu primeiro gol na competição. E o 15, o Guarani chega ao seu 20º gol na competição. Tenta sair jogando a equipe do El Shaddai, não conseguiu, no bate-rebate, volta mais atrás ali. Tentou um muro ali no Arthur Nascimento, tentou novamente o lançamento, volta para a equipe do Guarani. Agora sim tenta colocar no chão o Cauã Pereira, para o Arthur Morato. Tentou de calcanhar, protegeu, a bola sobra com o Guarani. Mas está tudo congestionado por aquele lado do campo e agora a falta assinalada contra a equipe do Guarani. Na marca dos 22, passados 22 minutos deste segundo tempo, no placar, o Guarani vence 3-0 ao Campeonato Paulista da categoria Sub-17. Grupo 6, é a 6ª rodada da primeira fase. O toque ali foi feito, chega mais atrás para o Nathan Leite, que volta com o Wallace. O Wallace despacha do jeito que deu. A sobra fica com a equipe do Guarani. Botelho, belo tapa ali, muito forte. O Zanotto corre, tenta chegar na bola, não chegou. A bola acabou saindo pela linha de fundo. Só tiro de meta a favor da equipe do El Shaddai. O Wallace não tem pressa também. O time sabe da superioridade do Guarani agora, né, João? 2 gols relâmpagos aqui no segundo tempo. Aí desmontou qualquer chance da equipe do El Shaddai, né? Aquele negócio, né, Marcelo? Tudo que é conversado, planejado no vestiário, em 5 minutos desmonta completamente com esses 2 gols da equipe do Guarani. Agora o El Shaddai precisa se reorganizar para buscar aí, pelo menos, o golzinho de honra, digamos assim.
Vem aí Adilson, toque mais atrás. Tenta sair jogando a equipe do Guarani. O toque no meio, dentro da área. Tentou ali, chegou firme na proteção. O Arthur Morato ganhou e despachou essa bola. A bola acabou saindo pela linha lateral. Ganha a lateral a equipe do Guarani. Já cobrado, da Mato, mais atrás. Volta, começa de novo com o João. O João toca no meio para o Cauã Jabes. Cauã do lado aqui. Sai jogando a equipe do Guarani. Belo toque ali. Tentou avançar o Marcelo. Não conseguiu pegar. E a bola acabou saindo pela linha lateral. É lateral a favor da equipe do El Shaddai pelo lado esquerdo do seu campo. Estamos aguardando ali. Está bem no cantinho, que é o ponto cego aqui do estádio. Recuperou a equipe do Guarani. Zanotto na frente. Tocou ali para o Nagata. No bate-rebate, Cauã jogou ali na esquerda para o Nagata. O chute cruzado na trave. Gol! É do Guarani. Nagata, camisa 17. Na marca dos 25 minutos. O toque do Cauã, bela visão. Nagata meio que se atrapalhou no momento do giro. Saiu meio pererecando a bola. O Wallace foi nela, não achou. A bola caprichosamente bateu na trave e entrou no fundo da rede. Agora, Guarani 4, El Shaddai 0. Carimba, João! Carimba, Marcelo. Carimba, o quarto gol da equipe do Guarani. Vai falar pra você, acho que nem o Wallace acreditou nessa bola. Que do jeito que ela veio meia lenta, meio esquisita, fez como você falou, teve o capricho de bater na trave antes de entrar. E a defesa já tinha parado, o ataque tinha parado, tava todo mundo só olhando pra ver onde essa bola ia. Eu achei que ela ia sair, eu confesso, João. A hora que ela bateu na trave, tenta ali no cantinho, naquele canto do campo, ganha a lateral a equipe do Guarani. Que quer mais? Vem pra cima. O Guarani, que até o início até o término da quinta rodada, um dos melhores ataques da competição junto com a Ferroviária. Despacha a equipe do El Shaddai. Eu achei que essa bola ia sair no momento que o Nagata errou o giro de corpo ali. E ganha, não, saiu com bola e tudo. Foi mais ou menos a mesma impressão que eu tive, João. Tiro de meta a favor da equipe do El Shaddai. Placar justo e merecido, né, João? Placar justo até aqui. A equipe do Guarani, principalmente nessa segunda etapa, com muita vontade, com um ímpeto muito grande para cima do El Shaddai. Se no primeiro tempo o El Shaddai deu um pouco de trabalho, agora no segundo tempo só tá dando o Guarani na partida. E o meu medo está se concretizando, João. A equipe do El Shaddai está preparando, tô vendo 5 substituições na equipe do El Shaddai daqui a pouquinho. É aquele negócio, né, Marcelo? Vai gastar todas as opções que tem aí. E mais uma falta a favor da equipe do Guarani. O El Shaddai vai aproveitar todas as suas trocas para tentar alguma coisa. E eu não sei não, mas parece que o Guarani aqui também. Não, mas o Guarani são só 3, é mais fácil. Agora o El Shaddai vem 5 de uma vez. A falta lá pelo lado esquerdo, a falta é perigosa. 2, 3 passos ali da entrada da área. 2 passos. Tava contando ali a Ariana, aproveitei e já vi ali. Foram 2 passos. Momento de perigo. O Guarani vem com as 3 substituições mesmo daqui a pouquinho. Serão as 8 substituições ao mesmo tempo, Marcelo, pelo jeito. Nossa senhora, que beleza. Autorizada a cobrança, vem a equipe do Guarani, fechada, afasta de cabeça. Tenta ainda a equipe do Guarani, foi bloqueado novamente. Tenta sair jogando ali. E agora a falta assinalada a favor da equipe do Guarani novamente. Daqui a pouco as 3 substituições na equipe do Guarani. E a 5 do El Shaddai. Rapaz, meu amigo. Pega um gravador aí. E a falta é frontal, na intermediária. O Leonardo está bem atrás do jogador do Guarani.
É o camisa 16, Não. O 16 vai entrar. É o D'Amato que tá ali. Mas o Cauã também tá. Bandeirantes, o canal do esporte. Não, é pra agilizar. Mal na bola que eu vou te falar, hein, João? Eu achei que era pra agilizar as substituições, mas não foi, não. Falei, vai que ele quer que o pessoal já entre, né? Pra dar ritmo de jogo. Pera aí também, mas né? não era pra tudo isso. Não. Tenta sair jogando a equipe do Shaddai aqui pela de esquerda. Tentou ali o Mesquita. A falta assinalada a favor da equipe do Lateral. Lateral. Perdão. Vem na cobrança ali o Cauã Cruz. Atrás para o Leonardo. Volta para o Cruz. Tentou ali escapar, deu um tapa na frente. Só protegeu o Cauê. Álvaro, vem pegar essa bola. E já sai jogando do lado ali com o João. João na frente, para quem fica. Saiu jogando errado. O Cauã Cruz tentou um tapa na frente ali, mas recupera-se a zaga da equipe do Guarani. 8 substituições. Meu pai do céu. Vem avançando a equipe do Guarani. O lançamento feito para o Zanotto. Zanotto ganhou, já invadiu a área, se atrapalhou um pouquinho, fez o corte. O toque atrás, o chute foi bloqueado na hora H. E a bola sai pela linha de fundo. É escanteio para o Guarani. E agora vamos às substituições. Tem jogador caído do El Shaddai. Tá bom. 11, 3. Pera, 11. Mas nem marquei ainda quem vai entrar. Nossa senhora. 16, 17, 18, o 15 e o 19, é isso? É. Muito, meu pai do céu. Vai entrar na equipe do El Shaddai. 15, Kaique Alves, 16, Akin, 17, Kevin, 18, Pedro Guerra e 19, Davi Alexander. Entrou no Guarani o 16, Inhola, o 19, o Pietro e o 20, Donati. Bruna, não vou conseguir pegar. Ela tá levantando a placa, mas não vai dar. Escanteio a favor da equipe do Guarani, na marca dos 31 minutos. E na baita da confusão, ficou um jogador aí no campo que não viu a placa. Tem coisa errada nessa história aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O pessoal tá contando aqui pra ver quanto eu já contei 3 vezes. Realmente tem um jogador a mais. Alguém não viu a placa. Do Shaddai? É. É o 3. Ela gritou aqui de baixo 3, ele não ouviu lá na área. Na hora que levantou a placa, ele achou que era do Guarani. Agora ele saiu ali. Tá saindo atrás do gol lá. Vamos lá, reiniciar a partida. Por isso que é importante a contagem. Rapaz do céu, acontece de tudo no Campeonato Paulista. Cruzamento feito, fechado. Consegue o soco. A sobra fica com a equipe do Guarani. Domina na linha de fundo. Ganha novo escanteio a equipe do Guarani. 12º escanteio do Guarani na partida. Vem o Inhola para a cobrança. Prepara-se para a cobrança o Inhola. Ajeita. E aí aquele ponto cego que a gente não consegue ver. Vem Inhola, bateu, fechado. O soco do Wallace ali. A sobra volta com o Inhola. Dominou, foi para a linha de fundo, cruzamento, passou ali pelo camisa 20, o Donati, mas a sobra ainda é do Guarani, tenta o cruzamento, foi bloqueado, ganha a lateral. Lateral a favor da equipe do Guarani. Lateral cobrado, tentou chegar ali o jogador não conseguiu, mas ganha novo lateral. De lateral em lateral, a equipe do Guarani vai ganhando tempo, vai se segurando. Jogou na área, afastou de cabeça e direto pela linha de fundo, só tiro de meta a favor da equipe do El Shaddai.
Tá. 1. Tentou o lançamento à frente ali, melhor para o Marcelo, volta com o Cauê, que já toca para o Álvaro. O Álvaro já toca ali na esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, tá bom. Bom, em campo pela equipe do El Shaddai. 1 Wallace, 5 Igor, 6 Cauã, 8 Nathan Leite. 13 Arthur Nascimento, 15 Kaique, 16 Akin, 17 Kevin, 18 Pedro, 19 Davi Alexander e 20 Arthur Morato. Essa é a equipe do El Shaddai agora no momento em campo. Daqui a pouco a gente confirma o Guarani. O 1, o 3 e o 10, esse eu já vi. 1, 2, 3 e o 4, então. Então, tá. Então, tá na equipe do Guarani. 1 Álvaro, 3 Cauê, 4 João, 10 Cauã Jabes, 13 Marcelo, 15 Adilson, 16 Inhola, 17 Nagata, 18 Botelho, 19 Pietro e 20 Donati. Opa! Foi. Muito bem. Essas são as equipes que estão agora nesse finalzinho de segundo tempo, na marca dos 35 minutos, e a bola fica com o Igor aqui atrás. Quase que se atrapalha ali, chega firme na marcação o Donati, pressionando, despacha essa bola para o campo de ataque. Tenta ali o Pedro Guerra na grande área, consegue o giro, vai avançando, tentou o chute, foi bloqueado, saiu o Álvaro, fez o bloqueio novamente e fica com ela. O Pedro Guerra quase meio que aos trancos e barrancos, quase foi pro fundo da rede, João. Primeira chegadinha, mas... Pois é, Marcela. Do El Shaddai no segundo tempo. Exatamente, primeira chegada do El Shaddai nesse segundo tempo, com um pouco de perigo e dando um pouquinho de trabalho aí pro goleiro da equipe do Guarani. E agora o Arthur Morato pediu lateral para ele, o último toque foi dele. E aí no perde e ganha, novo lateral para a equipe do Guarani. Tenta o toque à frente para o Nagata. Ganha novo lateral. 36 minutos deste segundo tempo. Guarani vai vencendo pelo placar de 4-0. Lateral cobrado. Ali chega, sobra, fica com Akin Teixeira. Joga para cima do jogador do Guarani, ganha lateral, vai o Arthur Morato para a cobrança. Toma distância o Arthur, manda essa bola na frente, tentou pro Akin, não perde e ganha, sobra, fica com a equipe do El Shaddai. Mas despachou, tentou a corrida aqui do Kevin Henrico, mas nunca quer chegar nessa bola, ficou fácil nas mãos do goleiro Álvaro. Toque na bola ali, chega no triangulação. João, ficou com ela. Vai avançando, tenta ali o toque, não se entendeu ali o Donati. A sobra fica com o El Shaddai, que avança pelo meio. Chega na cobertura ali o Botelho e recupera. E já sai jogando novamente a equipe do Guarani, aqui pelo lado direito. O toque na frente para o Pietro. Pietro tem um na marcação, pedala, toca no meio para o Cauã Jabes. Cauã no meio de 3, belo toque atrás para o Marcelo, que avança. Tentou ali, mas não conseguiu vencer a jogada, fica ali com o Davi Alexander. Já toca ali, despacha do jeito que deu, mas chutou mais para cima do que para frente. Ganha de cabeça a equipe do Guarani, agora fica aquele bate-rebate. Quem vai colocar essa bola no chão? Quem estava ali era o Akin Teixeira, não conseguiu, a sobra fica com a equipe do Guarani, aqui no seu campo de defesa. Álvaro com ela, já sai jogando com o Cauê. Cauê, tem aqui na direita o Marcelo. Marcelo vai avançando. Ele ergue a cabeça, espera a movimentação, tentou o lançamento ali para o Donati, não passou. Sobra com o Igor. Vai avançando, vai passando do jeito que dá. Já faz o lançamento à frente, procurando o Davi Alexander. O toque do lado para o Akin, tentou a devolução para o Alexander, não deu. A sobra fica com a equipe do Guarani, que sai jogando lá agora pelo lado esquerdo, Botelho. Tentou o toque, jogou no meio aqui para o João. O João toca, na verdade era o Cauê que estava ali, fez o lançamento, tentou ali. E o impedimento assinalado, o segundo impedimento da equipe do Guarani na partida. Na marca dos quase 39 minutos deste segundo tempo, o Guarani vai vencendo pelo placar de 4-0.
O Renato Medeiros fala aqui, volta a gravação para pegar os números. Sai tocando a bola a equipe do Guarani. Lá no seu campo de defesa, Botelho com ela. Faz o giro, toca aqui. A bola chega até o Marcelo, um toque meio na fogueira, mas ele antecipou, ganhou, já fez o corte. E já fez já deu um tapa na frente para o Pietro. Pietro fez o corte, foi seguro ali, foi agarrado, mas levou vantagem. Só que tem 3 em cima dele agora, ele tentou o cruzamento, jogou para cima do jogador do El Shaddai, o camisa 6, o Cauã Cruz, ganhou escanteio. Mais um escanteio a favor da equipe do Guarani, o 13º na partida. Já estamos chegando na marca dos 40 minutos. Vamos ver aqui, cobrança de escanteio, o Cauã aproximou ali para cobrança rápida, jogou na pequena área e desvio de cabeça, acabou subindo do jeito que deu, desequilibrado, sem direção, direto pela linha de fundo, passou à direita do gol do Wallace. E teremos 3 minutos de acréscimo, vamos até os 43. Já batido aí o tiro de meta. O toque é feito, o lançamento feito à frente, foi interceptado, fica com a equipe do Guarani. Não perde, ganha, volta com a equipe do El Shaddai, que tenta avançar, busca seu golzinho de honra ainda. Tentou ali, despachou do jeito que deu, mandou direto pela linha lateral a favor da equipe do El Shaddai. Lateral já batido. Vai tocando a bola. Tenta avançar, tenta chegar ao gol do Guarani. Apesar da chegada um pouquinho mais perigosa, a equipe do El Shaddai não conseguiu chutar ainda ao gol do Álvaro. Defesa do Guarani também uma das melhores da competição. É a 5ª melhor defesa da competição com 2 gols sofridos. Lançamento feito à frente, tenta ali o Pedro Guerra, não conseguiu. Já tenta sair jogando a equipe do Guarani. Pelo meio. Adilson. Aqui na direita para o Marcelo. Marcelo no meio para o Cauã. Chegou firme na marcação ali, o Kaique ganhou. Tentou o toque na frente para o Pedro Guerra. Muito forte. Ficou melhor para a zaga do Guarani, que já sai jogando. João. Botelho faz o giro, já toca ali para o Cauê. Cauê para o Adilson. Adilson na frente ali para o Donati. Avança a equipe do Guarani. Já invadiu a área. Chega na cobertura o Igor. Firme e ganha. Já tenta o toque para o Kevin. Ele protege. O último toque foi do Donati. Por isso lateral a favor da equipe do El Shaddai. Que já sai jogando aqui pelo lado esquerdo. Meio que aos trancos e barrancos tenta ir levando ali o Davi Alexander. Mas acabou saindo com bola e tudo. 42. Velha inversão de jogo ali do Cauã lá na esquerda. Avança a equipe do Guarani. Quer mais um toque na frente. Tentou ali para o Nagata. Muito forte. Foi direto pela linha de fundo. Pessoal só esperando o apito final da Ariana Manfredi Leite. 42 e quase 30 segundos. O Wallace também já sem pressa. Placar está definido, a vitória está definida, 4-0 para a equipe do Guarani. Tentou o Botelho de primeira, acabou sobrando para o El Shaddai, que sai jogando no meio, tocou errado, mas a sobra fica ainda com o Kaique. Faz o lançamento à frente, faz o giro, faz a proteção, tenta ganhar ali o Pedro Guerra. O toque na frente, meio que se atrapalhou, o Arthur Morato conseguiu a defesa ali. O Álvaro, e aí sim, põe ponto final. A Ariana Manfredi Leite para Guarani 4, El Shaddai 0, João Luiz de la Coleta. Bem, Marcelo, a equipe do Guarani mostrou porque é a líder do grupo, né? Mesmo enfrentando o Lanterna do seu grupo no Sub-17 aí, fez um belo resultado. Num primeiro tempo, 1-0, bem chorado, podemos dizer assim. Mas no segundo tempo mostrou superioridade, abriu aí e finalizando com 4-0 no Sub-17, enquanto a equipe do Sub-15 aplicou um sonoro 5. Uma bela manhã aqui, uma manhã de muitos gols aqui no José de Araújo Sintra, 2 grandes jogos. Foi 6.
o Sub-15 vencendo o El Shaddai por 6-0 e a equipe do Guarani no Sub-17 por 4-0. E colocando números finais da partida, o Guarani, 19 chutes, com 7 na direção do gol, cometeu 13 faltas, 13 escanteios a seu favor, 2 impedimentos, 70% de posse de bola, uma advertência para o camisa 3, o Cauê. Os gols assinalados pelo Thiago, camisa 2, Harley, camisa 8, Cauã Jabes, camisa 10 e o Nagata, camisa 17. Pelos lados do El Shaddai, nenhum chute, 15 faltas, nenhum escanteio, nenhum impedimento, 30% de posse de bola. 2 advertências para o camisa 2, Cauã Pereira, e para o camisa 4, Rian Gomes. A equipe do Guarani chega a 15 pontos no grupo 6, mantendo a liderança da competição. Amanhã estaremos de volta a partir das 8h45, mais ou menos, para as categorias Sub-13 e Sub-14, também contra o El Shaddai. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente, que mandaram sua mensagem no chat. Já se inscreveu no canal, já acionou o sininho, já deixou seu like. Então, antes de fechar aí, já faça isso, tá bom? Receba as notificações de toda a transmissão ao vivo da TV Guarani. Nosso muito obrigado a todos. Até amanhã, se Deus quiser. Um bom sábado. Tchau.